Do Alvinegro, o Botafogo começa o clássico com a seguinte formação: Wagner número 1, César Prates 2, Sandro 3, Bandock 4 e Leandro número 6. O Ronildo tá fora, tá indo para o Atlético. Quadrado de meio, Reidner 5, Edmar 8, porque o Galo também tá indo para o Atlético Mineiro. Caio 9 e Sérgio Manuel 11. No ataque, Rodrigo com a 10 e Zé Carlos com a 7. O técnico é o Gilson Nunes. E o Fluminense, Renato Ribeiro. Luiz Roberto, Alexandre Lopes e Nonato, que estavam com dores musculares, vão jogar. E Parreira vai dar uma chance ao jovem goleiro Diogo, de 20 anos, dentro do rodízio que tem feito na posição. E o destaque do Fluminense é o atacante Rony. Este ano, em 17 jogos até aqui, ele marcou 9 gols. Nos últimos 2 anos, sempre tem sido o artilheiro do time. Os gols dele conquistaram o Vanderlei Luxemburgo e o levaram à seleção brasileira. Na semana passada, no amistoso da seleção olímpica contra os Estados Unidos, Rony marcou 2 dos 7 gols do Brasil. Luiz Roberto. Momento especial do garoto Rony. Em 3 gols no Campeonato Estadual. Aí com a camisa 7 o Rony no clássico que começa dentro de alguns instantes. Vamos à escalação do Fluminense. A formação do tricolor é esta. Diogo ganha uma oportunidade de sair jogando número 1. Paulo César 2, Gelson 3, Alexandre Lopes 4 e Nonato número 6. França 5, Odair 8, Jean Carlo 10 e Jorge Luiz 11. O ataque tem Rony com a 7, Túlio com a número 9, time do Fluminense, praticamente o time titular do Fluminense. Carlos Alberto Parreira é o técnico. Botafogo e Fluminense, o comentarista da Rede Globo aqui no Maracanã é o Paulo Roberto Falcão. Olha, Luiz, eu começo falando do Fluminense, até porque na expectativa do Fluminense conseguir um bom resultado, uma vitória, seria uma grande conquista do Fluminense, do Parreira, dos seus dirigentes, na medida em que formaram esse time esse ano, depois de todos os problemas que o Fluminense viveu no ano passado. Então o seu torcedor precisa de vitória. E o Botafogo, por sua vez, tem, aí estamos falando do Parreira, aparece o Parreira aí, esse time vencedor, e certamente dará vitórias ao Fluminense, embora começou recentemente o seu trabalho. E o Botafogo tem a sua grande atração hoje, que é o Valdir, um jogador que está fora, que está assistindo o jogo. Acho que o Botafogo fez uma grande contratação. O Valdir é um jogador que vai se adaptar muito bem, quem sabe ao Bebeto. E o Botafogo precisa, através desse homem que apareceu, o Gilson Nunes, também recuperar o caminho de vitórias. A expectativa é de um bom jogo. E a presença da torcida, até surpreendendo no Maracanã. Você vê aí os jogadores do banco de reservas do Fluminense, o goleiro Ailton Cruz, que hoje fica como opção no banco de reservas do técnico Parreira. O trio de arbitragem no Maracanã. Torcedor, mais uma vez na geral, a manifestação, a criatividade da torcida. Torcedor do Botafogo, torcedor do Fluminense, é a festa no Maracanã. Apita o jogo. Álvaro Quelhas. Assistente 1, Gibert Pedrosa Moisés. Assistente 2, Marcos Vinícius Safreire. Comentarista de arbitragem da Rede Globo é o José Roberto Wright. A você, amigo da Globo, muito boa tarde. Sem dúvida nenhuma, o Álvaro Quelhas é um árbitro que tem qualidade. É um árbitro que vem já há 2 anos disputando ali com o Reinaldo Ribas e o Jorge Travassos a segunda posição a nível de arbitragem do Rio de Janeiro, já que o Cláudio Vinícius Cerveira domina esse setor. Sem dúvida nenhuma, é um árbitro bom para essa partida, um árbitro que tem qualidade, tem um bom preparo atlético. Fluminense e Botafogo, a partida está muito bem feita. Nós vamos então para as emoções do clássico vovô do futebol brasileiro. Algumas atrações, Rony, Túlio, o ataque do Fluminense, o Botafogo que conseguiu a recuperação, especialmente ao empatar em 1-1 contra o São Paulo no meio da semana. No jogo válido pela Copa do Brasil, um grande resultado, joga pelo empate 0-0 na próxima semana. E além de tudo, além dessas atrações, da artilharia do campeonato, da expectativa do Botafogo, por exemplo, quebrar um tabu de não vencer um clássico contra adversários cariocas nos últimos 9 jogos, a expectativa da melhor campanha. Porque se o Fluminense, por exemplo, for o campeão do retorno, o time que tiver a melhor campanha no todo jogará com a vantagem dos 2 empates na decisão, numa eventual decisão do Campeonato Estadual. Aí 1 minuto de silêncio em memória do falecimento do ex-atleta de futebol profissional César Bach de Araújo, tricampeão carioca em 1917, 18 e 19. César Bach de Araújo faleceu no estado do Mato Grosso. Baquinho, tricampeão carioca em 17, 18 e 19. É o último sobrevivente daquele tri memorável. A toda a família
o nosso respeito. Autoriza Álvaro Quelhas, bola rolando, começa no Maracanã. Olha o Rodrigo, já vem o Botafogo, a chance de cara. Botafogo com tudo. Veja a cara de assustado que fez o Diogo. Olha o Rodrigo, tem entrado muito bem no time do Botafogo nas 2 últimas partidas. No clássico contra o Vasco, entrou muito bem, foi mantido como titular contra o São Paulo. E talvez o melhor do time, o chute longo do Zé Carlos. Botafogo chegou cheio de moral no comecinho da partida. E na geral a festa continua. A criatividade, aquela manifestação do torcedor, os cartazes, enfim, é uma festa muito legal, a geral do Maracanã. Portanto, Fluminense e Botafogo jogando para você amanhã o Clássico da Paz, decidindo a Taça Guanabara. Vasco e Flamengo, você sabe o empate é do Vasco. Olha o Túlio, recebeu na frente muito forte, vai lá o Wagner para fazer a defesa. De repente, com 1 minuto de jogo, Falcão, nós tivemos 3 ataques, 2 do Botafogo, 1 do Fluminense. Às vezes um jogo com um compromisso, digamos, com um compromisso menor de resultado, ele fica mais aberto ou é impressão só, Falcão? Bem, o Botafogo conseguiu recuperar uma bola, até porque foi muito mal, o Fluminense saiu muito mal na jogada, e o Botafogo fez uma marcação em cima, surpreendendo o time do Fluminense. Mas o Botafogo faz uma marcação, é uma característica dos times do Gilson Nunes de marcar um pouco mais na frente. O Fluminense espera um pouco, que também é uma característica de Parreira, mas é muito cedo ainda para falar alguma esquematização tática. Trabalho do Caio, vai jogando a equipe do Botafogo com o Rodrigo. Chega bem Giancarlo tirando. Sobra do Reidner. Vira o jogo com o Leandro. O Rodrigo não está jogando. Envolvido na negociação com o atacante Valdir. Está chegando por empréstimo. Vamos ver o César Prates de longe. É o terceiro chute de média a longa distância do time do Botafogo. Aí o César Prates voltando. Luiz Roberto, Valdir vinha ao Maracanã, mas desistiu porque está vendo apartamento, está arrumando as coisas dele e se apresenta na segunda-feira ao Botafogo. E Ronildo e Galo entraram na negociação, estão se transferindo então para o Atlético Mineiro. Bom reforço para o Botafogo. Com uma imposição do Atlético esses 2 nomes, né? O próprio Gilson Nunes disse que por ele os 2 ficariam e o Botafogo teria o elenco reforçado com a chegada do Valdir. Este é o Gelson. São os primeiros movimentos do Maracanã de Botafogo e Fluminense. França. Iniciativa para o Fluminense. Giancarlo fez um lindo gol no jogo contra o Bangu. O primeiro dele com a camisa do Fluminense. E a falta do Rodrigo. Luiz, conversei com o presidente Folim. Eles estão tentando trazer o André Silva. É lateral esquerdo da Ponte Preta. Campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Ele é lateral esquerdo para o lugar do Ronildo, que foi embora. E aí vem Nonato, vai pintar o cruzamento, fechando o Rony. Vai também o Bandock. Bola voltou no Jorge Luiz. Tem ali o Túlio, a movimentação do Túlio. 495 gols na carreira tem o Túlio. Está se aproximando do gol número 500. O Túlio que já foi 2 vezes artilheiro do Campeonato Estadual. Veja o passe para o Giancarlo, a bola é boa. Giancarlo tentou, Rony chega para tirar dali o Sandro. Limpando a área do Botafogo. O zagueiro central, Sandro. E a torcida do Fluminense já solta o grito de Nancy. Recebendo Paulo César. Jogada com o Túlio, busca de evolução. Ele chegando o Edmar, jogando como volante já com o Galo. Não faz mais parte do grupo do Botafogo. Esse é o Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel sentiu que teve um calo no pé. O Sérgio Manuel. Aí teve que tirar. Aí ficou com muita dor. Talvez fosse até poupado, mas está aí. Uma demonstração da seriedade que um clássico estadual tem no futebol brasileiro. A importância da rivalidade. O lado emocional de você conquistar uma vitória e arrancar para um segundo turno, além da somatória de pontos ser importante para a definição da vantagem em caso de uma final. Se houver um campeão da Taça Guanabara e um campeão diferente da Taça Rio, que será o segundo turno. E a falta sobre o capitão Sérgio Manuel. Está jogando o Botafogo. São os primeiros movimentos. Passamos de 4 minutos. No Maracanã, 0 a 0. Leandro com Zé Carlos. Primeiro gol da rodada do fim de semana. Bangu faz 1 a 0 sobre o Madureira. O jogo está acontecendo em Moça Bonita. Além desta partida, Itaperuna e Olaria, Friburguense e Americano. São jogos deste sábado. Olha o Rodrigo.
Gelson Baresi vai, Rodrigo na velocidade. Gelson Baresi com ele. Rodrigo ficou pedindo uma falta, o juiz marca apenas a saída em tiro de meta. Veja aí o Rodrigo. Vamos ver de novo a disputa. Olha só, Rodrigo e Gelson Baresi, José Roberto Wright. Olha, é um lance difícil para a arbitragem, porque a bola é lançada e você vê que o Rodrigo toma a frente, o Gelson Baresi o atropela sem a intenção de derrubá-lo. Mas houve o contato físico. Vai aparecendo Paulo César. Túlio vai para a área. Rony também. Paulo César, levantamento. Olha o Túlio. Tentou direto. Foi lá o Wagner para defender. A bola não saiu. Mais uma vez o Fluminense chegando. O Rony estava livrinho no meio da área, mas o Túlio tentou direto. Aí Caio. Última contratação do Botafogo. Além do Valdir, que nem estreou ainda, né? Veja aí o Caio protegendo e sofrendo a falta do Paulo César. Tem 30 anos o Caio, vive um momento de experiência na sua carreira. Revelado pelo Grêmio, passou pela Portuguesa, pelo Cruzeiro, jogou no Japão. E aí vem outra vez o Botafogo. Reidner. Este é o César Prates. Marcado pelo Nonato. Levantamento para o Rodrigo. Impedimento. Estava à frente o Rodrigo. Não valeu a cabeçada do camisa 10 do Botafogo. Veja de novo o lance no cruzamento do César Prates. José Roberto Wright. É inquestionável. São pelo menos um jogador claramente na frente. Impedimento bem marcado. Olho por olho. Filme inédito. Hoje, depois de O Belo e as Feras, em Supercine. Carlos Alberto Parreira. Ele, Moraci Santana, Américo Faria. A comissão técnica, essa nova comissão técnica do Fluminense, trabalhando não só do ponto de vista do time, mas também reestruturando o Fluminense, a criação de um laboratório, de sala de recuperação, investimento na infraestrutura importante. Aí o Rony. Tenta o lance individual, a marcação. Acompanha o Reidner. O Rony ficou reclamando de uma falta. Olha, saiu só tiro de meta. E o Jorge Luiz sentindo aí um problema no joelho direito. Veja a disputa do Rony com o Reidner. E aí, Zé Roberto Wright? A mesma situação. O jogador entra, disputa, leva vantagem no corpo. O braço aberto, a decorrência da jogada, também não houve nenhuma infração. Algo mais no show do intervalo. Muitas atrações para você e um desafio de atletismo. Estamos revendo o lance, o qual o Jorge Luiz ficou sentindo o joelho direito. Um desafio de atletismo. Dois atletas de ponta do atletismo brasileiro. Duas revelações. Paulo César Poerch, que é atleta do Fluminense, tem apenas 21 anos. É um velocista que promete, pode anotar esse nome. Jogos Pan-Americanos, Olimpíada. Contra o Marcos Paulo da Silva, já depois do ataque do Fluminense. Eu explico como é que vai ser para você no show do intervalo. Aí está jogando o Bandock. Toque no Caio. Contra-ataque do Botafogo na esquerda. A bola para o Sérgio Manuel. Vai fechando o Zé Carlos. Vai também o Rodrigo. Vem o cruzamento. Vai direto. Que perigo! Eu não sei se quis cruzar ou não o Sérgio Manuel. Veja, o Diogo está adiantado. O Sérgio Manuel está a impressão que ele bateu para o gol mesmo. O Diogo volta. Olha essa bola. Passou perto, passou perto. Por outro ângulo para você. Olha onde passa a bola do Sérgio Manuel. Está no intervalo o Marcos Paulo da Silva, de 23 anos, outra revelação do atletismo brasileiro, representando o Botafogo. O Paulo César Poerch, que é atleta do Fluminense. Eles vão correr no gramado do Maracanã. Os dois são velocistas, né? Especialidade 100 e 200 metros. E nós vamos ter aqui então uma prova na grama, 110 metros. Quem vai levar a melhor? Logo mais no show do intervalo. E amanhã, Robson Caetano pelo Vasco e Wagner dos Santos. Outras duas feras no mesmo desafio pelo Flamengo. Gelson Baresi, Zé Carlos, a falta do Gelson Baresi. Passamos dos 9 minutos e 20 deste primeiro tempo. Continua 0 Botafogo, 0 Fluminense. César Prates. A velocidade, cheio de gás o César Prates. Jorge Luiz chegou bem no corte. Equivocado, sobrou com o Rodrigo. O passe para o Zé Carlos, muito forte, Diogo. Saiu bem para fazer a defesa. O Alexandre Lopes ficou pedindo um impedimento nesse lance. Mas o Diogo saiu para evitar qualquer problema. Foi lá para fazer a defesa. Giancarlo. Jorge Luiz já recuperado. Mas firmando como um dos nomes do time de Carlos Alberto Parreira no estadual. Estadual da Redenção. Campeonato Carioca. Vivendo
9 rodadas de grandes jogos. A volta do torcedor do estado aos estádios. Aí o Gilson Nunes. E uma decisão que mexe com o Brasil. Clássico da Paz amanhã, 6h30 da tarde. Vasco e Flamengo valendo o título do primeiro turno, uma vaga na final. E a Taça Guanabara, tradicional, tão querida pelo futebol brasileiro. Chegou com gás ali o Jorge Luiz, também o Gelson. E a falta sobre o Caio, fizeram um sanduíche ali do Caio. Veja aí o Diogo. Aí o Sandro preferiu fazer o levantamento. Melhor para o Nonato. Este é o Alexandre Lopes. Tem 3 gols no Campeonato Estadual. É o zagueiro que fez mais gols no Campeonato Estadual por enquanto. Giancarlo. Jogada no Rony. Já domina na direção do gol. Veja o Rony. Levou para o pé direito. Tentou o chute. Cortou o Sandro. E a sobra foi do Redner. Está jogando com César Prates. Passamos dos 11 minutos. Esse é o Sérgio Manuel. Recebe Leandro. Rodrigo. Evolução no Leandro. Chega ali o Giancarlo na marcação. Leandro já toca no Redner. Jorge Luiz encosta. Jogada no Zé Carlos. Vira mal. Nonato. Faz a ligação com o Rony. 6 jogadores do Botafogo. O Rony e o Túlio agora que encosta o Jorge Luiz para o Fluminense. Devolução no Rony. De novo no Jorge Luiz. Passou o Túlio. Jorge Luiz tenta o lance individual. Acaba desarmado pelo Sandro. É o Sandro, revelado pelo Sport Recife. Ultimamente no Santos. E agora vestindo a camisa do Botafogo. E nesta madrugada, esta noite de sábado para domingo, 3 da manhã, começa o Mundial de Moto Velocidade. Você vai acompanhar ao vivo na tela da Globo as 500 cilindradas. A principal prova do motociclismo. Esporte mais perigoso do planeta. Imagens chocantes para você. Ao vivo na Globo. Vamos com o brazuca Alexandre Barros. Vem aí o Fluminense. Olha o Túlio de cabeça, mas usou o braço direito. E aí fica aquela discussão. O Túlio tentou a cabeçada para o gol. Não tinha ninguém no interior da área. Olha só. Usou a mão. Tem que tomar cartão ou não tem que tomar cartão, José Roberto Wright? Olha, é uma jogada que nessa posição, você vê que ele levanta o braço, ele sentia que a bola já iria passar. O árbitro deveria adverti-lo verbalmente e com uma certa energia. Porque ele ali não teria condições de chegar e finalizar o gol. Diferente, por exemplo, do que nós vimos durante a semana, em que o jogador do Palmeiras intencionalmente faz a jogada para jogar a bola dentro do gol. E aí a advertência verbal. Ele fez uma advertência verbal sem muita energia. Chico Anísio em O Belo e as Feras. Hoje, depois de Suave Veneno. Gelson Baresi, 0-0 Fluminense e Botafogo. 23 graus no Rio de Janeiro. O sul, o sudeste, na verdade, vivendo uma temperatura abaixo do normal para o outono. Tivemos gelo, geadas na Serra Gaúcha nesta madrugada. E a temperatura se chegou a 0 graus na Serra Gaúcha, 7 graus em Porto Alegre, 22 no Rio de Janeiro, uma temperatura muito abaixo do normal. Olha o Nonato, pode experimentar. O Sandro em cima na marcação, o Túlio ficou reclamando ali com o Nonato, pedia. Este é o Caio. Mas o passe longo para o Rodrigo. A zaga do Fluminense fez a linha de impedimento. O Rodrigo partiu. E o Álvaro Coelhas, como ele mesmo gosta de ser chamado, marcou impedimento aí, Zé Roberto Wright. E não havia impedimento porque o zagueiro sai e em decorrência da saída do zagueiro aparece o jogador botafoguense na frente. É um lance muito difícil para o assistente, mas não havia impedimento. 14 minutos, Paulo Roberto Falcão, 0-0 Fluminense e Botafogo, Falcão. Olha, o jogo tem erros de passe em demasia, repare mais um, né? As duas equipes não conseguem trabalhar três toques que se perde. Quer dizer, consequência de um jogo que teoricamente não vale muita coisa, mas é um jogo que marca a ascensão do Fluminense e também o trabalho do Gilson no Botafogo. A expectativa é de que os times possam ter um pouquinho mais de calma, trabalhar mais a bola e errar menos passe, porque aqui o que se viu foi um excesso de erros de passe. Sai jogando o Sandro. Rodrigo de primeira. Este é o Caio. Tem o Botafogo, Jorge Luiz chega na marcação, toca no César Prates.
Tenta fazer a jogada aqui. Eles chamam de 1-2, né? Toque sai para receber na frente, mas esperto o Nonato corta. Toque no Giancarlo, de primeira no Jorge Luiz. Túlio vai para a área, Jorge Luiz emendou para o Rony. Botou na frente, que lindo lance, defendeu o goleiro. Chegou o Leandro. Chutou ali contra o Wagner. O Wagner tem que ajeitar para tirar. Mas foi um lance que mostra a capacidade do Rony. A facilidade, o Rony está sempre na direção do gol. Primeira grande oportunidade do jogo. O jogo não, né? O Rodrigo teve uma clara no comecinho, a primeira grande para o Fluminense. Agora de bobo deu o Sandro. Olha o chute do Paulo César, Wagner. Deu o Sandro que tocou a bola para o Wagner. E o goleiro não pode. Olha a repetição do lance. E nesse momento ele dá a bola para o goleiro. Quer dizer, atrapalha, quer dizer, foi o Leandro. Vem aí o Paulo César. Chegando o Fluminense. Aí Paulo César na cobrança do lateral com Giancarlo. E começa com Gelson Baresi. Chutes a gol, 4-4 por enquanto. Ele quer movimentar o jogo. Estamos com 16 minutos do primeiro tempo. E a bola vai sobrando aí para o Leandro. Vamos ver de novo o lance do Rony. Ó, o Rony chega, a bola passa, toca no Wagner. E aí o Leandro. Lateral que está tendo a chance, ele toca no Wagner. Ficou meio indeciso ali o Leandro. E ele sabia que o Wagner não pode pegar a bola com a mão, que a bola foi passada intencionalmente. Quer dizer, complicou para o Wagner. Vem ali o Rodrigo. César Prates. De novo o Botafogo. Olha o Rodrigo tocando no Caio. Sai para receber o Sérgio Manuel. O Zé Carlos vai para a área. Ele prefere tocar no Caio. Encosta o Reidner, recebe, levanta no Zé Carlos. E de novo o impedimento está marcado no ataque do Botafogo. Olha o lance aí. Na hora do passe, Zé Roberto Reitz. Isso, é o que interessa, é a hora que o movimento tocou na bola. Aí vale. O jogador botafoguense já estava na frente e penalizado com impedimento. A paz nos estádios, amanhã o clássico da paz. Vale a manifestação do torcedor. É isso. Tenho certeza que o povo do estado do Rio de Janeiro, aqueles que estarão no Maracanã, vão dar uma demonstração da festa que tem sido esse campeonato estadual para o futebol do Brasil. Vai ser uma festa memorável, inesquecível amanhã entre Vasco e Flamengo no Maracanã para fechar o ano da redenção. Para fechar essa Taça Guanabara de gols, de estádios lotados, de grandes jogos. E o novo lance, a falta. O lance do Odair. O Luiz marcou a falta sobre o Odair. Nonato tentando virar no Túlio. Tentou para o Rony e a bola vai sobrando para o Wagner. Um ataque anterior do Botafogo, ficou a dúvida se havia ou não impedimento. Vamos tirar essa dúvida? Vamos ver de novo o lance. No tira-teima, olha só. Zé Roberto Reitz tinha dito que a posição era boa. Não foi esse lance agora, foi anteriormente. Mas o José Roberto Reitz disse que a posição era boa. Foi naquela linha de impedimento que costuma enganar a arbitragem. E o tira-teima mostrando que a posição era boa. Aí o Giancarlo. Mais atrás no França. De novo no Giancarlo, já recebe, já toca de primeira no Túlio. Bandock vai na marcação, Túlio não conseguiu dominar. Bandock faz a proteção, o giro. Está jogando com estilo, zagueiro Bandock. Ele contratado junto ao Joinville, chegou para acontecer no Botafogo, logo de cara no primeiro jogo. Fez um gol, aquela goleada memorável por 6-1 contra o Corinthians. E vai se firmando como quarto zagueiro do Botafogo. O problema no estadual do Botafogo tem sido o ataque. Apenas 5 gols marcados. É o terceiro pior ataque do campeonato. E o melhor ataque é o do Fluminense, 23 gols. Olha o Sérgio Manuel. Vai passando ali o Leandro. Sérgio Manuel parte na diagonal. Parece, vai na marcação. Veja a devolução na esquerda no Leandro. Busca o cruzamento. O desvio foi do Paulo César. Aí o Álvaro Coelhas. O árbitro central da partida. De novo Sérgio Manuel. O Odair chegou cortando, atrapalhado pelo Álvaro, o árbitro do jogo. Recuperação do Botafogo. Reidner. Toca no Caio. Pode até experimentar, hein? Tentou tocar no César Prates, cortou o Nonato, voltou no Caio. Pode pintar o cruzamento. César Prates chega, pede, recebe, toca no Reidner. Veja a marcação do Jorge Luiz, bom lance do Reidner. Aí na
direita, o passe com o Caio, o levantamento para o Rodrigo. Ele fecha a cabeçada para trás para o Diogo. Aí o Diogo já sai jogando, faz a ligação, tem pressa. De novo o levantamento, veja como vai lá. O Rodrigo toca de cabeça. O Diogo faz boa defesa. Esse é o Giancarlo. Veja o Túlio, já recebe, tentou a devolução de primeira. Vai Mandoc, Giancarlo, levou, tocou no Rony. A chance, bateu, Rony! Com a esquerda, mandou a bomba. Veja aí o Parreira, é a segunda que o Rony sai na cara do gol. Veja, ele tentou pegar de primeira. O pé esquerdo não é o forte, não é o bom do Rony. E o chute não saiu legal, não. O Rony está utilizando muito bem as costas do César Prates, que o César Prates parte, até porque o Gilson segura o Edmar, que é um terceiro zagueiro que joga improvisado na função do Galo, justamente para liberar os dois laterais. Só que aí o Rony, esperto, se coloca nas costas do César Prates e consegue, no mano a mano com o Sandro, levar vantagem. É por ali que o Fluminense pode construir seu primeiro gol. Esse é o Rodrigo. Tenta repetir a jogada ali com o Reidner. Chegou bem o Alexandre Lopes. Bola volta no Edmar, vira o jogo no César Prates. Olha o Nonato na marcação, vai o César Prates. Na velocidade, tenta chegar no fundo. O cruzamento saiu, hein? Vai lá o Rodrigo. Evita a saída. O Paulo César ali na marcação. O Rodrigo trabalha mais atrás com o Caio. Jorge Luiz aperta, toca, a bola sobra no Sérgio Manuel. Esse é o Leandro. Edmar. Edmar que é zagueiro. A posição original dele é zagueiro central. Mas com a saída do Galo, volta a jogar no meio. Uma das improvisações do Gilson Nunes logo que chegou ao Botafogo. Veja aí o Reidner. Sobra do Edmar. Na direita é no Caio. Pode pintar o cruzamento com ele. O Gelson desviando, a bola vai saindo. Tocou ali no mastro da bandeira de escanteio. E saiu em arremesso lateral, favorecendo o Botafogo. Botafogo e a Globo, uma eterna paixão. O torcedor, a geral do Maracanã, a manifestação, a criatividade, a festa do campeonato estadual para você. Já recebe o Caio. Edmar com Sérgio Manuel. Veja a marcação do França. Encosta o Leandro, já recebe o lateral. Rodrigo vai para a área, ele prefere tocar mais atrás no Edmar. Pode até experimentar, hein? Clareou, saiu o chute. Foi à direita do gol. Vamos então agora ao lance seguinte. Vamos ao tira-teima. Vamos ver, com a ajuda do tira-teima, se houve ou não impedimento agora, ó. Na hora do passe, como disse o José Roberto Wright, impedimento 47 centímetros. Mais uma vez, o Álvaro, o árbitro do jogo, e o José Roberto Wright acertaram. E o assistente também, que no caso ali é o Marcos Vinícius Safreire, o número 2. Logo mais no show do intervalo, os melhores momentos, os gols do Campeonato Paulista, as atrações, informações do Clássico da Paz, Vasco e Flamengo. E um super desafio de atletismo no gramado do Maracanã. Os atletas da nova geração da equipe brasileira de atletismo, atletas que você vai ouvir muito logo mais no mês de julho, a partir do dia 25, nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Paulo César Poerst pelo Fluminense, Marcos Paulo da Silva. Eles são velocistas, vão correr 110 metros. O campo do Maracanã no show do intervalo para você. Olha o Leandro, bom lance, Paulo César acompanha. E acaba desviando em escanteio. Torcedor, a manifestação nas cores do Fluminense pedindo paz na Iugoslávia. Nesse desafio aí tá arriscado o Robson cair lá no fosso, né? Porque ele acabar a velocidade que eles vêm no finzinho lá da linha, não vai ser mole. Essa é impressionante. Você vai tirar, você vai ver no show do intervalo. Vamos ao escanteio, Rodrigo na cobrança. Olha o Mandoc. Melhor para o Paulo César, o Rony vai sair no contra-ataque. O Túlio marcado por 2, o Rony não tem a quem tocar, mesmo assim ele busca o Túlio. E o Reidner, que fica na sobra dos escanteios, chega tocando o César Prates, limpa. E coloca mais uma vez o Botafogo no ataque, a falta do Paulo César sobre o Rodrigo. Aí o Rodrigo, contratado junto ao Gama, Portuguesa Santista, Guarani de Campinas. E o título da Série B do Campeonato Brasileiro, comandando o Gama no Distrito Federal. Veja o Caio.
na raça. Toca no César Prates. Rodrigo vai para a área. Cruzamento do Prates. Fecha o Rodrigo. Para trás. Chegou bem o Gelson Baresi. Vai complementar o França. Também o Edmar no Zé Carlos. E o Diogo, na dúvida com o Nonato. Ela tocou no gramado e o Diogo foi lá para fazer a defesa. E o Caio ou o Edmar sentindo ali. Veja aí. Vai ser atendido. Foi naquela disputa. O Edmar subiu. Mas está tudo bem com ele. Naquela disputa com o França, ó. Cabeça com cabeça. E o Falcão, dá para ter um cuidado, né, nesse tipo de jogada, para não ter esse choque cabeça contra cabeça? O certo é você se proteger um pouquinho, abrindo os braços, evitando naturalmente de dar a cotovelada, porque seria uma jogada desleal, mas abrindo os braços para se proteger um pouquinho. Nesse caso, o jogador subiu mais, quando cabeceou, pegou o jogador fluminense que vinha subindo também e levou desvantagem. Agora eu quero chamar a atenção, nós mostramos 2 tirateimas aí em relação à defesa do Fluminense. Esse jogador que está com a bola, o Gerson, ele tem saído quase que sistematicamente para deixar o time do Botafogo impedido. Só que ele sai sozinho. Ele não tem uma combinação com os outros jogadores. Ele está saindo, às vezes, porque ele não vai conseguir fazer a cobertura no Alexandre. E ele sai para deixar alguém impedido. Por 2 momentos, foi no limite o impedimento do Botafogo. Se alguém vir de trás com calma, o Botafogo tiver calma para meter a bola, o Botafogo pode chegar lá com facilidade. E a resposta do Fluminense com o Jorge Luiz. Aí Nonato já chega recebendo, tocando no Rony. Tentou a devolução de primeira. Aí o Sandro corta, vai o França, briga, ganha pelo Fluminense, toca no Rony. Recebe Paulo César. Inverte bem o jogo buscando o Jorge Luiz. Valeu o esforço, domina bonito com estilo. Nonato, marcado pelo Reidner. Aí o Rony, chegou dominando. Encosta o Giancarlo, ele tentou o toque no Giancarlo. A bola volta no Nonato, levanta, Giancarlo. Preparou para o França com a esquerda, o chute. O França que é destro. Pegou com a esquerda, saiu uma pancada. Olha só, com estilo, França. Ficou esperando, torcendo para a bola entrar. Por outro ângulo para você, ó. Agora, o desvio do Giancarlo, quase. Um detalhe, você não perde um detalhe. Cariocão 99 na Globo. E a defesa do Botafogo pedia um impedimento. Tanto que sinalizaram para o assistente, o Gilberto, e ele só, calma aí, se a gente pudesse tirar dúvida. Aí César Prates. Aí o Caio. Veja Jorge Luiz na marcação. De novo no César Prates, 0-0. Passamos de 27 minutos e 50. É o clássico vovô no Maracanã. Tocando o Reidner, Rodrigo. Toca no Reidner. Ela sobra no Edmar. Muito forte, está impedido o Sérgio Manuel. Olha o lance do França. Vamos ver se o Giancarlo está impedido agora, ó. No chute do França, o desvio do Giancarlo. Vamos ver a hora que sai do pé do França agora. Vai sair um pouquinho à frente, Zé Roberto? Pouquinho à frente. Coisa mínima, mas impedimento. Como reclamava a defesa do Botafogo. Algo mais no show do intervalo, as informações do Clássico da Paz, a decisão da Taça Guanabara. Vasco e Flamengo, amanhã 6h30 no Maracanã, casa cheia, festa do futebol brasileiro. Olha o ataque do Fluminense, veja o Giancarlo, chega bem o Bandoc. Já já nós vamos dar uma passadinha para você ver como é que está o treino a pronto do Vasco. E no show do intervalo, claro, as informações para você. Estão pedindo a falta. O Leandro, o Álvaro Coelhas entendeu que o lance foi normal. França não deu uma empurrada ali, não, Zé Roberto? Esse braço foi aquilo que o Falcão falou anteriormente, quando disputa-se com a bola no alto. O braço sempre vai aberto, mas na minha opinião não houve irregularidade. Esse é o Zé Carlos, marcado pelo Jorge Luiz, aperta o França. Zé Carlos briga muito e acaba sofrendo a falta do França. A impressão que o Álvaro Coelhas esperou para ver se ele ia levar vantagem, não levou, marcou a falta. Amanhã, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano juntos em Amigos e Amigos. Amanhã, 3 da tarde. Esse é o Edmar, vem o Botafogo de novo. Chegou o Odair e a falta sobre o Edmar. Ele corta e o Odair
deixa a perna direita cometendo a falta. O Sandro, zagueiro central do Botafogo, ele pega forte. Veja ele ali. Ele tem uma pancada nesse pé direito. É perigo contra o gol do Botafogo, Sandro. Contra o Criciúma fez um gol de cabeça, o primeiro dele com a camisa do Botafogo. Vai para a cobrança o Sandro. Fica também o Caio. Vai tentar o Sandro. Olha o Sandro, soltou a bomba. Foi pelo alto. Vamos dar uma olhadinha no treino apronto do Vasco para a decisão de amanhã. Vamos ver como é que tá a situação no treino do Vasco. Ó, São Januário. Treino de 2 toques do Vasco da Gama. São imagens ao vivo de São Januário para você. Jogadores do Vasco. Ali o Luizão cheio de instrução. Veja só, abrindo os braços, quer voltar, mas volta amanhã. Enfim, o treino apronto do Vasco, que você está acompanhando aí. Treino 2 toques. Voltamos com imagens do Maracanã no show do intervalo. Outras informações do Vasco, que joga pelo empate amanhã na decisão da Taça Guanabara. E na quarta-feira o jogo segundo da Libertadores contra o Palmeiras, 9h40 da noite, em São Januário. 2 grandes jogos na sequência na vida do Vasco da Gama nos próximos dias. Aí a falta do Odair sobre o Zé Carlos. Mais uma falta do Odair. Álvaro Coelhas agora dá uma bronca no Odair. Ele tecnicamente está marcando tudo. Eu acho isso importante. E ele tem autoridade. É um árbitro que já destaca há 2 anos, como eu falei na abertura. Um árbitro com qualidade, está levando bem essa partida. Esse é o Sandro. Vem o Botafogo, aperta o Botafogo. Passamos de 31 minutos. Toque do Sandro, buscando o Caio. Dominou mal. França chega corrigindo. Giancarlo. Veja que o Botafogo volta com velocidade. Giancarlo toca no Jorge Luiz. Melhor para o Edmar. No comando o Zé Carlos. Gelson antecipa. Olha, sobra no Rodrigo. Esse é o Caio. Devolve no Rodrigo. Apenas o Zé Carlos na área. Vem o cruzamento. Vai fechando o Zé Carlos. Olha o Diogo. Na disputa o Diogo saiu. O soco não foi legal não. E o escanteio favorecendo o time do Botafogo. Veja o cruzamento do Rodrigo. Olha o Diogo agora, ó. Junto com o Alexandre, mas foi o Alexandre Lopes que tocou na bola. O Diogo passou direto. Aí Sérgio Manuel no escanteio. Veja aí o goleiro, o Diogo. Vem no levantamento, vai lá o Diogo. Aí bem o Diogo, tem apenas 20 anos. Ó, tendo mais uma oportunidade, a primeira no campeonato estadual, o Diogo. Essa é a 4ª vez que ele joga este ano e ele é o 3º goleiro que o Parreira utiliza este ano. Também Ailton Cruz e Adilson passaram pelo gol do Fluminense. Vem o Nonato. Na criação da jogada de ataque do Fluminense. Perspectiva é boa. O toque no Paulo César. Pode bater. Pé direito. Saiu o chute. Wagner defendeu. Olha, voltou no Giancarlo. Chegou o Paulo César. O chute saiu. Chute rasteiro. Que perigo. Domina o Sérgio Manuel. Passamos de 32 minutos e 50. Chegamos a 33. Continua 0 Botafogo, 0 Fluminense. Fluminense que não vence o Botafogo no Maracanã há 5 anos. Ou 9 jogos, desde 94. E aí foi uma goleada histórica, 2ª maior que o Fluminense impôs ao Botafogo ao longo da história. A maior 8-0. E essa de 94 foi 7-1. Esse é o França. Não teve nenhuma chance ainda do chute com o pé direito. Teve uma com a esquerda há pouco. Esse é o Giancarlo. A França já marcou 3 gols nesse estadual até aqui. 3 gols em 13 jogos até aqui este ano pelo Fluminense. Os 3 de falta. A memorável vitória 4-2 contra o Vasco. 2 do França em 2 cobranças de faltas. Veja o França aí, trabalhando com o Odair. Já toca na direita para o Paulo César. Marcação do Sérgio Manuel. De novo no Odair. Recebe o França. O jogo é no Jorge Luiz. Ele chegou dominando. Aí o Rony balançou o corpo, como quem fosse para a esquerda. Aí foi para a direita. Olhou lá. Valdir vem aí, o bicho vai pegar. Torcedor do Botafogo, o cumprimento com o torcedor do Fluminense é a paz. Esse espírito é que é importante, né? Que amanhã nós tenhamos um show dos cariocas, dos fluminenses, no Clássico da Paz. O Maracanã lotado com grandes momentos, grandes lances e paz acima de tudo. Vai ser um espetáculo que o futebol brasileiro vai aplaudir, com certeza.
Aí Zé Carlos. França na marcação. Ele fez uma finta, deixou a bola passar pela direita. Rodrigo vai na área. Zé Carlos, um chute direto. Diogo. Bola vai sobrando. Chega o França e tira dali. Recebe Edmar. Toque no Caio. Outra vez a falta. De novo do garoto Odair. Olha o chute do Zé Carlos, ó. Olha o Diogo, defendeu. E o França, esperto na sobra, tirou dali. E vai receber agora o cartão amarelo. Tinha que merecer. Ele já mereceria até na jogada anterior. Porque toda a falta que ele chega já vencido. A infração, a bola vencida. E ele atinge o jogador do... Olha lá. Na repetição, olha lá. Ele vai sempre no corpo do adversário. Não é assim, olha lá. Olha o carrinho perigoso, com a perna direita, sola alta no tornozelo do adversário. Cartão muito bem aplicado. Mais uma vez aí o Carlos Alberto Parreira. Gilson Nunes, os técnicos do clássico que você está acompanhando ao vivo na tela da Globo. Nas faltas cometidas, 7 pelo Botafogo, 10 pelo Fluminense. Vamos à cobrança da falta. De novo o Sandro. Para pegar com o pé direito. Ele pega forte demais. Vamos acompanhar o Santos. Vai soltar a bomba. Agora, saiu a pancada. E o Diogo não deu nem rebote. Aí o garoto Diogo. Vamos ver de novo o lance. O efeito no chute do Sandro. E o Diogo foi lá para defender. Mostrando confiança. O Botafogo só marcou um gol de bola parada até agora. Foi gol de Bebeto na derrota para o americano por 3-1. Logo na primeira rodada do campeonato. Gelson Baresi pegou o Rodrigo, hein? Mais uma falta. Levanta-se o Rodrigo, tudo bem com ele? Gelson Baresi toma uma bronca, mas não tomou cartão não. Não recebeu o amarelo. Ele foi lá e advertiu, nós vimos agora, né, na tomada, que ele foi... Olha lá, uma jogada em que ele limpa, ele chegou atrasado, tentou a infração com a perna, não conseguiu, aí o derrubou com o braço. Aí o Caio na cobrança da falta. Bandoc vai para a área, Zé Carlos vem no levantamento, olha o Bandoc, tentou o desvio. Sobra do César Prates, vai bater, bateu pro gol. Gol do Botafogo! César Prates, número 2. Pegou um sem pulo bonito no cantinho direito. O gol defendido por Diogo. Por outro ângulo para você. O gol do César Prates. O primeiro dele com a camisa do Botafogo. A bola vai para balançar a rede do Fluminense. Aos 37 minutos. César Prates, número 2. Começou muito bem. Desde o primeiro instante criando a jogada. Que o Rodrigo desperdiçou no comecinho. 1-0 para o Botafogo. E aí, Falcão? O César tem muita velocidade, é um jogador que tem explosão e por isso o Gilson utiliza ele mais do meio para frente, embora ele saia bem de trás. Ele coloca o Edmar como zagueiro justamente para explorar a saída do César Prates. É um jogador que bate bem na bola, faz um bom cruzamento e está num bom momento no futebol brasileiro, lateral do Botafogo. Passamos de 38 minutos, portanto, Botafogo 1-0. Botafogo não vence um clássico contra os outros 3 grandes do futebol do Rio de Janeiro há 9 jogos. A vitória por 2-1 contra o Vasco. E de lá para cá não venceu mais. Desde março do ano passado. Aí vencendo por 1-0. Logo mais no show do intervalo, desafio de atletismo. Paulo César Poerci. A revelação do atletismo brasileiro. Vai buscar medalha nos Jogos Pan-Americanos do Canadá no meio do ano. Correndo pelo Fluminense e o Marcos Paulo da Silva pelo Botafogo. Olha o Giancarlo levantando para o Rony. Olha o desvio marcado pelo Sandro. Vamos ver de novo o chute do César Prates. Olha o Bandoc onde ele está. Mas o César Prates não cruza. Ele vai mandar para o gol. A bola desvia suavemente no França. Dá certo. O Bandoc está na direção. Depois do escanteio, o José Roberto Wright fala pra gente. Foi no Alexandre Lopes aqui de desvio. Olha a sobra aí de novo com o Jorge Luiz. Levantamento. Aí lá Wagner. Um tapinha nela pra ele mesmo. Saiu jogando o goleiro do Botafogo. Ô Wright, naquele lance, Wright, você interpretaria como impedimento do Bandoc? Não, eu não interpretaria como impedimento porque ele está por trás e aquela participação passiva, o chute do César Prates
foi em direção ao gol. A sensação que eu tive que ela ainda toca no Alexandre Lopes e não há irregularidade para mim naquele lance. O gol foi legal. Agora vai chegando no Caio, com ele o Nonato. A volta do Redner. Vem de novo o Botafogo. Sérgio Manuel. Este é o César Prates. Tentou no Zé Carlos. Chegou bem o Nonato. Uma viagem à ilha onde o ano 2000 vai chegar primeiro. O Reino de Tonga. Amanhã, no Fantástico. Dominando o Redner para o Botafogo. Passamos de 40 minutos. César Prates, o autor do gol. De novo no Caio. Troca passes agora o Botafogo. Esse é o Sandro. César Prates de primeira. Melhor para o Jorge Luiz. Velocidade na saída de bola. Da defesa para o ataque, mas aí o Jorge Luiz toca no Odair, ele recomeça e o Botafogo leva melhor com o Rodrigo. Tem o Zé Carlos pelo comando, Sérgio Manuel na esquerda, aí o Rodrigo. Já toca no Sérgio Manuel. Vai pintar o cruzamento para o Zé Carlos. Subiu bem o Alexandre Lopes. Foi lá o Gelson, tira, a França complementa. E aí o Giancarlo joga no vazio, esperto para o Paulo César. Este é o Rony. Está passando tudo na esquerda, veja o Rony. Briga muito o Rony e acaba sofrendo a falta cometida pelo Edmar. Aliás, pelo Edmar, na disputa, essa já é a sequência da disputa com o Leandro. E aí o Giancarlo. Toque no França. Recebe o Rony, tentou pro Túlio. Escorregou o Túlio. Ainda chegou a tocar nela, mas não deu para dar sequência ao lance. Rodrigo. Aí o Alexandre Lopes subiu no peito com estilo. França. Melhor para o Rodrigo. Zé Carlos. Rodrigo passa na direita. Zé Carlos devolve no Rodrigo. Vem o Botafogo com velocidade. De novo César Prates. 41 minutos e 50. Esse é o Redner. Caio. Levou para o meio. Tem o Sérgio Manuel. Para ele. Pode bater. Para o Sérgio Manuel. Pé esquerdo na bola. A bola é desviada ali pelo Alexandre Lopes. Que sai jogando no vazio com o Paulo César. O Botafogo marca melhor. O Botafogo tem uma pegada mais forte. Está mais no clima. Tem mais atitude de quem quer ganhar o jogo do que o Fluminense. O Fluminense tem um jogador, o número 9, tudo que ainda não entrou no campo. A bola tem que chegar nele. Chegar nessa situação dentro da área, ele é muito perigoso. Olha o Túlio aí, tentou de bicicleta. Ele é perigoso, Falcão. É ali, mas fora disso ele não tem dado utilidade que o Fluminense precisa. Vamos ver o treino do Flamengo? Vamos dar uma passadinha lá na Gávea? Flamengo treinando na Gávea. Nós vimos há pouco o São Januário, agora imagens ao vivo. Terminou o treino 2 toques, Evaristo de Macedo tá ali, treinando chutes a gol, pênaltis. Evaristo já não tá mais aí, Luiz. Perdão. Ele é o Homero Cavaleiro. Homero Cavaleiro, claro. Ex-auxiliar do Evaristo. Parecidos fisicamente à distância. E o Carlinhos, que você não viu na imagem, mas está lá comandando, evidentemente, o treino. Enfim, imagens ao vivo da Gávea. Daqui a pouco, no show do intervalo, você vai ter as outras informações dos 2 treinos de Vasco e Flamengo na decisão da Taça Guanabara. Aí o Jorge Luiz. Balança o corpo, marcado pelo Ronildo. Tentou a jogada na esquerda, devolveu no Jorge Luiz. O chute, o Wagner vai lá para defender. Veja aí o Jorge Luiz. Mas eu falava do Túlio. O Túlio é um jogador que a bola precisa chegar nele dentro da área. É um jogador que tem muita facilidade em chutar no gol, mas fora da área ele é um jogador perdido, porque ele não tem velocidade, não pode pulsar o contra-ataque. Então a utilidade do Túlio tem razão de ser quando o Fluminense consegue entrar com velocidade e consegue vir para cima do adversário. O Fluminense não está fazendo isso. O Giancarlo, que é um jogador tecnicamente muito bom, também não participa do jogo. Seria o jogador encarregado de organizar a puxada no contra-ataque. O Botafogo tem mais marcação e tem um jogador, o número 10, o Rodrigo, que se melhor acionado, desde que está com a bola, é um jogador que realmente, com velocidade, pode chegar com facilidade ao gol do Fluminense. 1 minuto de acréscimo. As faltas cometidas, 9 pelo Botafogo, 13 pelo Fluminense. Mais 1 minuto. Você viu ali a placa neste primeiro tempo. José Roberto Wright, arbitragem do Álvaro Coelhas. Muito boa, uma grande característica que ele tem. Ele espera a jogada acontecer. Se há possibilidade da vantagem, ele aplica. Vamos ver o Caio, vai pintar o cruzamento, a bola desviada
E o escanteio. Se há possibilidade da vantagem, ele aplica. É um árbitro que atua com inteligência, aplicou corretamente o cartão no Odair, de repente até um pouquinho atrasado, poderia ter sido antes. Muito bom o trabalho dele. Preocupação do Gilson Nunes. Botafogo vencendo 1 a 0. Já show do intervalo. Desafio de atletismo. Informações de Vasco e Flamengo. Nos melhores momentos. O gol do Botafogo. E o Botafogo vem aí. Tem o cruzamento, vai lá o Zé Carlos. Muito forte na segunda trave. Só França sai jogando para o Fluminense. Esse é o Rony. Volta para receber. Evolução no Paulo César. Passa o Jorge Luiz na esquerda. O Túlio pelo comando no Jorge Luiz. Tem espaço, tocou no Túlio. Recebe, prepara, Jorge Luiz, a bomba, Wagner! Lamenta o Jorge Luiz, mas o lance foi bonito, fez tudo certo, saiu o chute, com efeito. Aí o Wagner, ele tá ali para isso. Uma grande defesa do Wagner. Por outro ângulo para você, imagem da câmera colocada atrás do gol do Botafogo. Que defesa do Wagner. Escanteio já cobrado, aí o Jorge Luiz devolve no Nonato. O levantamento não foi legal. Bandoc tira da área do Botafogo. Nesse momento o Álvaro Coelhas apita. Termina o primeiro tempo no Maracanã. 1 para o Botafogo. Gol de César Prats. 0 para o Fluminense. Cleiton Conservani, Renato Ribeiro, os repórteres da Rede Globo. Aqui com o Túlio. Bom, Túlio, 1 a 0 para o Botafogo. Teve alguma chance o Fluminense? O que falta para chegar ao empate? Faltando um pouquinho mais de rapidez ali na roubada de bola. Segundo tempo a gente vai virar. É difícil a bola chegar para você? Não, vai chegar. Aquela que chegar a gente vai fazer o gol. Cleiton Conservani. Estou aqui ouvindo o César Prats. A verdade é que o jogo está um pouco difícil e a nossa equipe está perdendo muita posse de bola. Jogadas que nós poderíamos estar tocando mais perto um do outro para facilitar. A gente está querendo jogar longe. Então é melhor a gente ter tranquilidade agora. O Sr. Gilson, a grande qualidade que ele tem, ele vai nos orientar agora. O gol e o grito de desabafo, né, César? Com certeza, um gol, acho que agradeço a Deus por ele, porque foi uma jogada que há tempo vinha almejando e o gol hoje foi em boa hora, acho que num momento muito bom, agradeço a Deus por isso. Aí César Prats marcou o primeiro gol dele no Campeonato Carioca. Show do intervalo para você, imagens da torcida do Fluminense, do Vasco. Botafogo vai vencendo por 1 a 0 do Fluminense do Botafogo, porque Vasco, né? Vamos falar de Vasco agora. Vamos dar um pulo a São Januário, onde o Vasco está treinando para a decisão da Taça Guanabara. Lá está o repórter Regis Rezin. Todos os titulares. Luiz Roberto, no Vasco, o técnico Antônio Lopes confirmou todos os titulares para enfrentar o Flamengo. Luizão e Donizete no ataque. O Vascão tá aí. Um treinamento de 2 toques. Até agora já aconteceram 8 gols. Paulo Miranda, por incrível, é o artilheiro desse treinamento. Ele já marcou 4 gols. E o Antônio Lopes está ali do lado, junto com Guilherme, Nazi e Mauro Galvão, poupados apenas do treinamento. Mas vão jogar amanhã. Guilherme no banco, Luizão titular, Luiz Roberto. Portanto, o último treino do Vasco da Gama antes da decisão do Clássico da Paz, amanhã, 6h30 da tarde, aqui no Maracanã. Agora vamos a Gávea, onde está treinando o Flamengo. Lá está a repórter Glenda Kozlovski. Luiz, o clima aqui na Gávea não poderia estar melhor. Além da presença de todos os titulares inteiros aqui no treino, a novidade é a volta do zagueiro Ricardo Rocha com treinamento tocando na bola depois de estar afastado 3 meses por causa de um estiramento na parte interna da coxa esquerda. E aqui ao meu lado o técnico Carlinhos, que deve estar feliz com essa novidade. Afinal, ele é um líder, sempre colocando os jogadores para frente, num momento difícil do Flamengo. Ele tem chance de jogar amanhã? Não. O Ricardo Rocha está voltando hoje, está tendo o primeiro contato com bola. Mas, logicamente, é uma pessoa com um astral muito bom e ele transmite isso para os demais companheiros. Então, logicamente, a presença dele é muito importante nesse momento. E a equipe já está definida para amanhã? Está definida, já está definida. Então, diz aqui pra gente. Eu já disse, está definida. Como é que o Flamengo entra? Entra pela porta. Tá ok, então o técnico Carlinhos aqui fazendo mistério. Mas amanhã o Flamengo, força total pro Clássico. Luiz. Tá certo, Glenda. É o jogo, né? Esse é o futebol, a véspera de um clássico, momentos que antecedem a decisão. Então vamos falar um pouco do retrospecto desse confronto na decisão entre Vasco e Flamengo, ó. Títulos, 13 do Flamengo, 9 do Vasco. Decisões, 3 vitórias do Flamengo, 4 do Vasco. Na história da Taça Guanabara, o primeiro turno do campeonato estadual. Daqui a pouco a gente volta
ao Clássico da Paz, com outras informações de Vasco e Flamengo. Amanhã, casa cheia, Maracanã lotado, 6h30 da tarde. Que jogo é esse, hein? Mexendo com o país inteiro. Já já, voltamos com o show do intervalo. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Futebol 99, oferecimento Skol, a cerveja que desce redondo. Topper, a marca oficial do brasileiro. Embratel, a única pronta para o século XXI. Guaraná Brahma Light, você numa boa, numa Light. E Flex Breve Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Via Embratel é assim. Amigo perto de amigo. Pais perto dos filhos. Amantes perto dos amados. Empresa perto dos clientes. Estudantes perto da informação. Irmão perto de irmão. Não importa a distância. A Embratel é a única pronta para o século XXI. Você chega mais perto. Via Embratel. Maracanã lotado, final da Superliga Brasileira de Beisebol. Grande festa, Corinthians e Flamengo. Olha aí, é campo posicionado. Brasil, o país do beisebol. Isso não vai dar certo. Acho impressionante você ir na festa de novo. Não fica mais em casa. Não dá pra acreditar. Depois a gente fica preocupado com você, sabe? Quinta, sexta, sábado, domingo, agora todo dia é isso, é festa. Tá indo toda noite agora. Sei lá o que você vai fazer, hein? Muito bonito, filha. É um gado. Vai lá, vai. Tchau, filha. Juiz, em paz. Tenha um futuro ativo. Faça um flex. Vamos lá então. Vamos curtir esses 110 metros no gramado do Maracanã. Paulo César Poerci. Aí à sua direita, Marcos Paulo, Botafogo à sua esquerda. De uma linha de fundo à outra. Aí o momento de concentração, de seriedade, são duas revelações do atletismo brasileiro. Atletas que estarão no PAN, quem sabe nos Jogos Olímpicos. Aí a partida. Poerci à direita, embaixo do seu vídeo do Fluminense, pelo uniforme. O Marcos Paulo, veja que eles estão juntos no meio campo. Estão praticamente juntos, vamos para a decisão. Veja aí, Poerci, Marcos Paulo, a chegada fantástica dos dois. Que lindo, que momento marcante. Um exemplo do atletismo brasileiro. E a definição vai ficar por conta... Deveríamos ter aqui foto finish. Mas o Renato Ribeiro está bem próximo ali e tem a definição de quem venceu o desafio, a troca de camisa. Olha a chegada. A câmera colocada no trilho para você, Poerci, Marcos Paulo. Acho que Poerci. Renato Ribeiro. O Poerci venceu por um pouquinho só ali, conseguiu a vitória. Pô, a gente faz o que pode, né? Tá representando o Fluminense. Tá aí, é novo ainda no atletismo. É uma oportunidade de estar aqui perante esse público. Grande Prêmio da Malásia. As emoções da abertura da temporada. Ao vivo, direto do novíssimo circuito de Sepang. Você vai curtir tudinho na Globo. Logo mais, depois da sessão de gala. Autoriza o árbitro Álvaro Coelhas. Começa o segundo tempo do Maracanã. De 1 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Fluminense com a mesma formação do primeiro tempo. Botafogo também não mexeu. Gol do César Prates no primeiro tempo, portanto o Botafogo vai quebrando um tabu aí de não vencer um clássico contra os grandes cariocas há 9 jogos no Maracanã. Aí o Rodrigo. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Leandro. Tocou no Sérgio Manuel, recebeu na volta o Leandro. De novo no Sérgio Manuel. Volta o jogo no Bandock. O Fluminense ficou todo fechado. Veja que o Bandock tem que recomeçar com o Wagner. É uma característica do Carlos Alberto Parreira, sempre um time consistente.
na hora que não está com a posse de bola. Esse é o Sérgio Manuel. Rodrigo, de novo no Sérgio Manuel. Agora há pouco no show do intervalo, desafio de atletismo, a vitória do Paulo César Poerch, representando o Fluminense sobre o Marcos Paulo da Silva. Tempo que ele fez, 13 segundos e 11 décimos. 30,40 e 13 segundos e 11 centésimos, perdão. 30,45 quilômetros horários na velocidade dos dois, né? Porque eles chegaram juntos, ficou a dúvida até na hora da chegada. A vitória do atleta do Fluminense. Aí o Bandock sai jogando para o Botafogo. Veja o Sérgio Manuel. E no domingo, dia 25, nós teremos GP Brasil de atletismo, feras internacionais, os principais atletas brasileiros. Você vai poder conferir como está o atletismo brasileiro num confronto direto com feras internacionais. Olha o Fluminense aí, vem o Rony. Subiu fazendo falta o Rony no César Prates. Bem em cima o Álvaro Queiroz marcou a falta de ataque do Rony. O GP de atletismo vai acontecer no Rio de Janeiro no outro domingo, no dia 25. E claro, na tela da Globo, as principais provas para você. E um detalhe, Luiz Roberto, é que o Paulo César Poerch venceu o Marcos Paulo uma hora antes aqui de correr no Maracanã, aqui no Célio de Barros. Ele venceu o troféu João Carlos de Oliveira, venceu os 100 metros também. É um grande atleta, Paulo César Poerch. A exemplo do Marcos Paulo. Poerch é uma revelação do atletismo brasileiro. E amanhã Wagner dos Santos e Robson Caetano também no intervalo da decisão da Taça Guanabara. Olha o Rodrigo. Na passagem, fez a falta o Rodrigo. Em cima o Álvaro Coelhas marcou, veja ele aí. Na disputa com o Odair, vamos ver de novo. Aí o Odair já chega no chão. E o torcedor na geral do Maracanã. Vem aí o Jorge Luiz. Vai pra cima do César Prates. Ganhou bem. Aí chegando na linha de fundo, pintou o cruzamento. Sandro desvia. Na verdade foi o Edmar que estava ali na primeira trave e não o Sandro. Olha o cruzamento do Jorge Luiz. Exatamente, o Edmar está ali tocando pela linha de fundo. Mais uma vez o Carlos Alberto Parreira. A cobrança do escanteio. O desvio do Rony. O Wagner passou lotado e ninguém para botar a bola para o fundo da rede. Olha o Wagner, ó, vai saindo, ó o Rony. Desvio, Wagner ficou. E a bola passeou na frente do gol do Botafogo e saiu pela linha de fundo. São os primeiros 4 minutos do segundo tempo. 1 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. O gol foi do César Prates. Amanhã, Chitãozinho e Chororó, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano juntos em Amigos e Amigos. Amanhã, 3 da tarde. De novo César Prates. De presente, tocou no França. De primeira no Rony. Faz a inversão buscando o Odair. Ele toca de presente para o Sérgio Manuel. Busca o Rodrigo, a bola é boa na esquerda, hein? Olha o Rodrigo, Zé Carlos vai para a área, Rodrigo chega no fundo, vai pintar o cruzamento. Em cima o Álvaro Queiroz marcou uma possível falta do Rodrigo. Ali veja o Rodrigo sai sorrindo, o Alexandre Lopes e Zé Carlos ficam ali discutindo que o Alexandre marcava o Zé Carlos no interior da área e ele marcou uma falta de ataque. Esse é o Sandro. Botafogo empatou com o São Paulo no meio da semana, 1-1 no Morumbi pela Copa do Brasil. Segundo jogo na outra quarta-feira, não a próxima, no dia 28, aqui no Maracanã. Próxima quarta-feira para o futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo jogando contra o Grêmio em Porto Alegre. O jogo será à tarde, quarta-feira, dia 21, feriado. Passe longo do César Prates. Para ninguém, vai saindo ali o Diogo. Amanhã o clássico da paz. Vasco e Flamengo, você viu há pouco imagens do último treinamento, tanto do Vasco como do Flamengo. Os preparativos para a decisão de amanhã, o empate favorece o Vasco, porque tem melhor saldo de gols.
Aí Jorge Luiz. Recebe Nonato. Já toca no França. Jogada no Rony. Recebe Rony na área. A chance. Emendou Wagner. Esperto o goleiro do Botafogo. Manda para escanteio. Olha o Rony. Sandro na marcação. Já ficou na velocidade. O chute. Olha o Wagner agora. Mão esquerda nela. Escanteio já cobrado. Aí o Rony. Vem o levantamento. Vai fechando o Giancarlo. De novo o Wagner. Foi lá. Sem rebote. Olhos abertos. Atenção total. E a saída precisa do Wagner. Na sequência, falta do Jorge Luiz. Um detalhe desse olhar do Wagner, o goleiro sempre vai com um olhar na bola. O árbitro tem que olhar o olhar do atacante, porque se ele abaixar, olhar para o goleiro, ele já sabe que ele vai intencionalmente fazer a falta. É o campo visual da arbitragem também. É complicado de trabalhar, né? Não é mole não. Tem que estar esperto. Outra falta. Favorecendo o Fluminense. Barreira dá uma olhada no relógio. Faz o gesto ali de quem está pegando junto, né? Que é a segunda falta seguida do Botafogo. Quando chegamos aos 7 minutos, aí o autor do gol, César Prates. Mais uma vez aí Zé Carlos. Vira o jogo na esquerda, agora Leandro. Vai pintar o cruzamento. Tem um levantamento, vai lá o Zé Carlos. Saiu bem o Diogo. Chegamos a 7 minutos e meio, Falcão. Segundo tempo, 1-0 Botafogo. Não mudou muito em relação ao primeiro tempo. Excesso de passes errados. Os dois times não conseguem trabalhar 2, 3 vezes a bola. E tem jogadores de habilidade. Esse jogador que está com a bola cai, é um jogador que sabe trabalhar bem a bola, mas não consegue dar seguimento à jogada. O César Prates também. O Botafogo tem jogadores técnicos, o Fluminense também tem. Mas hoje não consegue acertar um passe. Reparei. Mais um. Que fica na zaga do Fluminense. Esse é o Túlio. Volta para receber o jogo. Acaba perdendo. Sérgio Manuel toca no Rodrigo. Zé Carlos se manda, vai para a área. Rodrigo atrás do Sérgio Manuel. Caminha, leva na área. Aí devolve no Rodrigo. Tenta chegar no fundo. Saiu bem da marcação. Tentou direto. O cruzamento não saiu legal. E eu falo no passe, Luiz, porque os dois principais fundamentos. Veja bem aí, 19 com 26. São os números de passe errado do jogo. Eu falo no passe errado que os dois principais fundamentos do futebol é dominar bem e passar a bola bem. Aqui a gente não está vendo nem o domínio bem e nem o passe certo. Aí o Fluminense com o Paulo César. Leva bem pela diagonal, toca no Rony. Tentou devolução de primeira no Paulo César. Forte demais. Só o tiro de meta. Outro passe errado na devolução. Aí sai jogando aí o Botafogo. Olho por olho, filme inédito. Hoje, depois de O Belo e as Feras, em Supercine. O técnico Parreira, Luiz, pediu reforços para o time. Reforços para o gol, para a lateral direita e para o meio campo. E tem pressa, porque sexta-feira termina o prazo de inscrição de jogadores para o segundo turno. O segundo turno começa no outro fim de semana. E a tabela será a mesma do primeiro turno, com um mando invertido, né? Fluminense, por exemplo, estreará jogando contra o Americano no Rio de Janeiro. Os outros jogos da primeira rodada: Bangu e Vasco, Flamengo e Olaria, Itaperuna e Botafogo e Friburguense e Madureira. O Flamengo jogará no sábado. Olha o recuo mal feito, o jogo teve que sair. Olha só, o Rodrigo dominou Sérgio Manuel. Ah, Sérgio Manuel, na hora da finalização, mandou pelo alto. Eu quero chamar a atenção para o passe que o Gelson Baresi deu. Repare, se a gente conseguir, ele podia deixar a bola dar de cabeça, que aí não dificultaria em nenhum momento ao goleiro Diogo. Ele recua com o jogador Rodrigo em velocidade e é um jogador muito rápido. Realmente ele não atrasou essa bola, né? Ele facilitou o trabalho do time do Botafogo. A falha aqui não foi do goleiro, não. A falha aqui foi do Gelson. Vem o Fluminense com o Rony. E agora a falta. Jogo do Campeonato Paulista. Lateral direito Ednan. União Barbarense faz 1, União Barbarense 0, Santos em Santa Bárbara do Oeste. É o único jogo deste sábado. Olha o Giancarlo chegando para o Fluminense. Tocou no Túlio, bem pedido. Manda para dentro, mas não está valendo. Túlio chegou a ser seguro na disputa, mas o impedimento já estava marcado
Na hora que o Túlio recebe, olha lá o Túlio. Hora do passe. Zé Roberto Reit. Está adiantado. Percebe-se nitidamente com relação ao Mandó que o Túlio está à frente, impedimento muito bem marcado, impedimento até muito difícil. O Marcos Vinícius pegou legal. O Túlio que tem 495 gols na carreira. Impedimentos, o primeiro no ataque do Fluminense contra 4 no ataque do Botafogo. Túlio, que é o vice-artilheiro do estadual com 6 gols e tenta quebrar um tabu de 7 anos. Há 7 anos o Fluminense não tem um artilheiro no estadual. A última vez foi Ézio com 15 gols em 92. Portanto, União Barbarense 1-0. Vamos ao gol com a narração do Kleber Machado. Cada de novo, tomou a falta outra vez. União tem pressa, já cobrou. A bola está aqui na direita com o Ednan, arriscou pro gol! De Ednan! Chute estranho do Ednan, deu a impressão que a bola iria desviar em alguém, não desviou não. O Zete não conseguiu defender. 1-0 União Barbarense no Santos. Vem outra vez o Botafogo na velocidade, vencendo o clássico por 1-0. Aí o Leandro, mais atrás, Edmar tenta o chute, vai lá o Diogo, cai bem para fazer a defesa. Daqui a pouco, capítulo inédito de pecado capital. Amanhã às 9 da manhã, o esporte espetacular com muitas atrações, tudo sobre os estaduais. Amanhã no Esporte Espetacular. Vem aí o Jorge Luiz. Esse é o Nonato. Tem o Rony pelo comando. Mas atrás o toque no Odair. Organiza o ataque do Fluminense, que vai perdendo por 1-0. Paulo César. Jean Carlos chega brigando. E virando para o Nonato. Tem espaço para o chute. Nonato, pé direito. Saiu a bomba, mas o Wagner esperto faz a defesa. Wagner direto lá para o ataque do Botafogo. Melhor para o Alexandre Lopes. Toca no Jorge Luiz. Já domina o Rony. Nonato, os mais experientes do time, 32 anos. Aí vem o lateral. Tentou no Alexandre Lopes. César Prates marcou. E na sequência, o Álvaro Coelhas marcou uma falta do Alexandre Lopes no César Prates. Nesse lance aí. O Alexandre foi proteger. Acabou usando indevidamente o corpo, Zé Roberto? É, usou o corpo e usou o braço também. Chegou um pouco atrasado, não esperava que aquela bola sobrasse para ele e cometeu a infração. Mais uma falta favorecendo o Botafogo sobre o Sérgio Manuel, cometida pelo Jorge Luiz. E nessa madrugada começa o Campeonato Mundial de Moto Velocidade. Alexandre Barros é o Brasil na pista da Malásia, 3 da manhã ao vivo. O Grande Prêmio da Malásia de Moto Velocidade na categoria 500 cilindradas. Vamos com o brazuca Alexandre Barros. E outras feras, Michael Dohan, Alex Crivier, Max Biaggi. Nomes do motociclismo mundial na abertura do campeonato. Você acompanhando ao vivo na Globo. E o Botafogo está usando de uma tática de parar uma infração no ataque. Os atacantes dele fazendo falta, o Álvaro Coelhas está deixando esse tipo de jogada passar. Esse é o Rony. Virou mal, o Sérgio Manuel chega, domina. Deixou o jogo seguir, vantagem. Marcou o Álvaro Coelhas. Aí a recuperação do Nonato, toca no Jorge Luiz. César Prates da marcação, na sobra o Sandro. Gol de Darcy para o Olaria. Olaria vai vencendo o Itaperuna por 1-0. O Darcy chega a 6 gols do Olaria, se igualando ao Túlio agora na vice-artilharia do campeonato. Pois não, Zé Roberto? Só para esclarecer, ele está deixando passar sem advertência, porque ele está marcando tecnicamente as infrações. Aí o César Prates, marcado pelo Nonato, encosta ali o Caio, tocou no Caio. Alexandre Lopes na marcação, ele levanta para o Rodrigo. A sobra do Zé Carlos vai empatar, driblou o goleiro, gol do Botafogo! Zé Carlos, número 7. Nessa disputa, Paulo César cortou mal, bola sobrou com o Zé Carlos.
driblou o Diogo. E aí só empurrou para o fundo da rede. Aos 15 minutos do segundo tempo. No passe do Paulo César. Zé Carlos, 2 para o Botafogo. 0 para o Fluminense. Saiu para o abraço para comemorar o Zé Carlos, fazendo o segundo gol dele no Campeonato Estadual. Agora 2-0 para o Botafogo. A zaga do Fluminense é o segundo passe da zaga do Flu para o ataque do Botafogo. Chutes a gol, 13 do Botafogo, 12 do Fluminense. Olha o Rony. Zé Carlos, que agora é o artilheiro do Botafogo no Campeonato Estadual com 2 gols. Esse é o Caio. Toca no Edmar. Vem o Botafogo de novo. Aí o Edmar. Melhor para o França. Já recebe o Nonato. Vira na esquerda com o Jorge Luiz. Giancarlo chega dominando. Busca o Rony. Recebe, bola, toca no braço sem querer. Aí o Rony tentou o chute, saiu fraquinho. Ela desviou ainda. O Leandro ou no Bandock, os dois na jogada. Olha o passe do Paulo César para o Zé Carlos. Aí é só driblar e marcar. E o aplauso do Gilson Nunes. São 3 escanteios para o Botafogo, 5 para o Fluminense, que vai lá para a cobrança do 5º escanteio a favor do Fluminense no jogo. Recebe aí o Paulo César. Vai lá o Alexandre Lopes. Melhor para o Bandock. Esse é o Caio. Zé Carlos quase esteve envolvido nesta negociação. Está trazendo por empréstimo Valdir para o Botafogo, mas a diretoria do Botafogo acabou entendendo que não era uma boa negociar o Zé Carlos. Aí o Diogo está jogando com o Alexandre Lopes. 17 minutos, 2-0 agora Botafogo, Falcão. Olha, mais um passe ali do Darcy, a sobra, carregou bonito, Reitner bateu para a defesa do goleiro. Eu ia dizer, são 2, agora 3 passes da defesa do Fluminense para o ataque do Botafogo. Isso em questão de poucos minutos, né? O jogo tecnicamente é muito fraco, mas o Botafogo está melhor, marca mais forte. E o Botafogo consegue fazer contra-ataque com muita facilidade, porque tem velocidade na chegada e o Fluminense demora demais. O número 7, que é o Rony, quando ele sai da área, ele também cai muito de rendimento. Os jogadores também têm que colocar em cima do zagueiro, porque tem arranque, tem velocidade, mas não está sendo utilizado da melhor maneira possível. Aí o Giancarlo tocou no Rony, chegando o Fluminense, de novo o Giancarlo, Nonato, Túlio pede, Nonato faz o levantamento, agora para o Túlio, chegou, dominou para a esquerda, Bandock em cima, voltou no Paulo César, que pancada, Wagner! Paulo César que fez o passe para o segundo gol do Botafogo, agora pegou um sem pulo bonito, ó, de primeira agora, ó. Agora vinha no chão, né? Sai um chute bonito. E a defesa do Wagner. Passamos dos 18 minutos. 2-0 para o Botafogo. Depois de 9 jogos sem vencer, clássicos cariocas, o Botafogo vai encontrando a vitória contra o Fluminense. Fim de jogo, emoção bonita. Bangu 1, Madureira 0. Olha o Rodrigo. Tentou na direita. Para o Darcy. Briga com o Jorge Luiz. Atrás o César Prates. Recomeça com o Sandro. Passa o Darcy na direita. O Sandro tenta a esticada. É boa. Vai lá o Darcy. A bola tocou no chão. Não dominou. E a bola saiu pela linha de lado no toque aí para o Caio. Com o placar de 2-0, o técnico Gilson Nunes pediu para o César Prates não subir tanto agora. Aí o passe para o Rony. Vai chegando o Rony, marcado pelo Sandro. Vai pintar o cruzamento. Túlio vai para a área. Vem o levantamento. Olha o Túlio. Muito forte o passe do Rony. Bola sobra com o Paulo César. Veja o Paulo César. Pé esquerdo, faz o levantamento. Vai lá o Giancarlo. Briga por ela. César Prates tira dali. Jorge Luiz. Na esquerda, Rony. Chegou dominando. César Prates na marcação. Túlio na área. Olha o Rony. Agora para o Túlio. Jorge Luiz desceu. Agora tocou no zagueiro Sandro. E o César Prates tira da área. Voltou no Gelson. Fluminense vai com tudo. Sufoco, pressão para tentar diminuir. Esse é o Rony. Tentou no Jorge Luiz. Chega Caio. Bem. Domina. Sai jogando com o Sandro. Manda para o ataque. Alexandre Lopes. Subiu, tocou de cabeça, a bola voltou no Caio.
Aí é Zé Carlos. Rodrigo vai pelo comando. Vem o Zé Carlos. Sérgio Manuel também se apresenta para o jogo, para a jogada de ataque. No Sérgio Manuel. Levantou no Rodrigo. O impedimento foi marcado. A triangulação foi ótima do ataque do Botafogo. O posicionamento aqui não foi legal. O impedimento foi flagrado nesse momento, Raiz. Tranquilo, impedimento claro, pelo menos 1 metro. Olha o Túlio tentando o domínio, o Brandão tirou. Bola botou no França, no pé direito que é o bom. E agora falta sobre o França. E é perigosa, o França pega muito bem dali. Nesse lance aí, do Edmar com o França. Tem que voltar mais rápido. Alguém de trás, tem que voltar mais rápido. É a voz do Gilson Nunes. Tem que voltar mais rápido. Gritando com o seu time. O time do Botafogo. As faltas cometidas, 18 pelo Botafogo, 19 pelo Fluminense. França tá lá. Veja ele aí, ajeitando o calção. Posicionado para a cobrança. Começou no Americano, passou pelo Vasco, passou pelo Botafogo, agora está no Fluminense. Vamos para a cobrança da falta. O Odair também fica ali posicionado, mas é o França, próximo da bola. Fluminense tentando diminuir, 2-0 Botafogo, vai o França, muito forte. Fica aí se lamentando, França. Pegou muito embaixo. Ele costuma ter mais forte, né? Menos colocado, ele não tomou muito impulso. E o Wagner tá aí sem pressa, o Botafogo vai vencendo por 2-0. Foi o 17º chute do Fluminense a gol contra 14 do Botafogo no jogo. Chico Anísio, Enio Belo e as Feras, hoje, depois de Suave Veneno. Amanhã, 6h30 da tarde, Vasco e Flamengo, o clássico da paz, a decisão da Taça Guanabara. E com a vitória do Botafogo, o Fluminense não tem mais possibilidades de ser o vice-campeão. Vem aí o Botafogo de novo. E aí a falta. Fica sentindo o Leandro na esquerda. Ele tentou a jogada de linha de fundo, lateral esquerdo do Botafogo. Nesse lance, ó, acaba atingido, vai para o chão. Paulo César saiu ali de fininho, como quem não quer nada, e o Leandro tá aí, dando uma demonstração de que dói. Talvez na queda, né? Ele deu a entender que ele disse ali nas costas pro companheiro, na hora da queda, talvez. Foi pisado, agora sim, a imagem da Globo, o detalhe para você. Com o pé esquerdo, o Paulo César pisou e saiu de mansinho, porque era lance para cartão, Zé Roberto. Eu acho o seguinte, eu não aceito esse... Olha lá, ele tem tempo de sair. Falcão aqui é testemunha, um grande jogador. O Brasil já teve. Eu não admito esse tipo de jogada, porque ela acontece intencionalmente. Olha lá, ele já saiu, dá o tempo, ele pula, ele salta sobre o canal, ele põe indo, olha lá, ele intencionalmente pode acarretar uma contusão grave, uma fratura. Quer dizer, é um irresponsável esse lateral do Fluminense por essa atitude nessa jogada. Ou seja, é lance para expulsão, né? Tocar na rua, não tem nem amarelo. Olha a falta cobrada, a bola tocada pelo França na primeira trave. Ali Falcão vai explicar pra gente depois como é que o jogador faz para tentar sair dessa situação, né? Não pisar no companheiro. Às vezes até cai, se machuca. Enfim, como é que é isso, Falcão? E não houve nem ali, não houve nem uma manifestação do número 6 do Leandro, como se ele tivesse dado o pontapé no Paulo César para receber um revide. Não houve nem isso. Ele podia ter pulado, ter parado, pulado, evitado. Realmente ele pisou de propósito, ficou muito claro isso, né? E vai sair Túlio no Fluminense. Vai entrar Roberto Brum, camisa 15. Roberto Brum é um homem de meio campo, né? Entra um pouco, meio mais ofensivo às vezes. E vai sair o Túlio, já que o Magno Alves e o Roger, jogadores mais ofensivos, os dois estão machucados. Aí o Rony, 2-0 Botafogo no Túlio, cortou a devolução no Rony, Sandro chega limpando. Sobra do Paulo César. Mas saiu no corte do Leandro. Boa bola para o Rodrigo na esquerda. Zé Carlos na área. Vem o Rodrigo. Chega o Botafogo. Pintou um cruzamento muito forte para o Zé Carlos. A jogada ele foi no fundo, o Rodrigo, e ele olhou o posicionamento do Zé Carlos, aí pensou que o Zé Carlos ia no segundo pau, porque foi esse o movimento que o Zé Carlos fez. Aí quando ele baixou a cabeça, olhou para a bola para cruzar, o Zé Carlos enganou o companheiro porque correu no primeiro pau. Paulo César recebe para o Fluminense.
Bate para cima do Leandro, cortou bem. Vai para a área o Paulo César. Driblou o Bandoc, emendou Wagner. Que lance do Paulo César. Saiu driblando todo mundo. O último corte, o último drible foi no Bandoc e o chute para defesaça do Wagner. E aquela mudança. Roberto Brum, número 15. No lugar do Túlio com a número 9. É Rony na cobrança do escanteio. Vai lá o Alexandre Lopes. Túlio saiu direto para o vestiário do Fluminense. Paulo César. Virando ali com o Rony. Pé direito, levanta. Olha o Giancarlo. Melhor para o Sandro. Chega Sérgio Manuel. Ficou pedindo falta o Paulo César. Um domínio talvez com a mão do Sérgio Manuel. O juiz mandou seguir. O Renato Ribeiro está ali bem pertinho do túnel que dá acesso ao vestiário do Fluminense. Como é que passou o Túlio ali, Renato? Bom, bem chateado. Sequer cumprimentou o Parreira e bem vaiado pela torcida também. Com essa entrada do Roberto Brum, o Giancarlo passa a jogar mais na frente ao lado do Rony. É a primeira mudança, Falcão. Mas se realmente Túlio saiu mais guarda, ele não tem direito de sair mais guarda, porque realmente ele não fez uma boa partida. O Parreira sentiu que precisava mexer e o treinador tem todo o direito de fazer as substituições que ele precisa fazer. Ele tinha que mexer no time, eu acho que ele mexeu justamente para dar um pouquinho mais de velocidade na frente. Já passamos de 27 minutos. 2 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. É a última rodada do primeiro turno da Taça Guanabara. Olha o Giancarlo chegando no fundo. Chegou bonito o Sandro. Fez o giro, cabeça erguida, saiu jogando. Esse é o Leandro. Nessa madrugada de sábado para domingo, você vai curtir as emoções da abertura do Campeonato Mundial de Moto Velocidade das 500 cilindradas ao vivo. O GP da Malásia, 3 da manhã para você. Vamos juntos com o Brasil, para Alexandre Marques, com moto de fábrica. A perspectiva, a expectativa de um grande campeonato. Enfim, vai andar numa moto de ponta o brasileiro Alexandre Marques. Esse é o Zé Carlos, autor do segundo gol do Botafogo. César Prates. Chega ali o Nonato, com ele o Reidner. E a falta do Reidner sobre o Nonato. Uma corrida que acaba em churrasco. O Grande Prêmio dos Avestruzes. Veja amanhã no Fantástico. Esse é o Roberto Brum. Tocando no Giancarlo. Melhor para o Reidner. Recebe o Rodrigo. Bom corte no Odair. Vem o Rodrigo. Tem o Zé Carlos na direita. E o Rodrigo levou. Tocou no Zé Carlos. Alexandre Lopes. Corpo à frente. O recuo para o goleiro Diogo. Não pode defender com as mãos do Diogo. Ninguém do Botafogo aperta. Ele está jogando com o Alexandre Lopes. Entre as pernas do Odair, o corte do Rodrigo. Tem jogado boas partidas o Rodrigo. Paulo César chegando o Fluminense, 29 minutos. Veja o Paulo César. Tentando o Roberto Brum. Entrou cheio de vontade, tocando no França. Esse é o Nonato. Rony pede o cruzamento para ninguém. Mais um passe errado no time do Fluminense. Para o desespero do Parreira. Já recupera o Flu. Roberto Brum, outro passe errado. Passe para ele mesmo, volta, corrige, vira o corpo, vai levar o Fluminense. Veja o França. Inverte o jogo na esquerda para o Jorge Luiz. Rony e Giancarlo na área, Jorge Luiz, César Prates na marcação. César Prates tocando, a bola foi pela linha de fundo. Rodrigo! Veja aí o Parreira. E esse grito de Rodrigo é do outro técnico, né? Do Gilson Nunes. Pediu pro Rodrigo ficar. O Rodrigo estava voltando lá para defender, ele não quis não. Olha o escanteio. Alexandre Lopes subiu. César Prates cortou mal. A bola sobrou com o Jorge Luiz. Giancarlo pede, ele levanta para a área. Aí foi a vez
do Edmar tirar da área do Botafogo. Hoje aí o Caio tá marcando ali o Nonato com a bola, Fluminense tentando chegar, levantamento do Nonato na direita, toque do Gelson. Aí ele estava ainda posicionado lá em função do escanteio, ele que é zagueiro, acabou tocando de cabeça para a defesa do Wagner. Amanhã, Vasco e Flamengo, 6h30 da tarde. Nas bolas levantadas, 9 Botafogo, 17 Fluminense. Olha o Caio, tocou no Rodrigo, Zé Carlos sozinho, é pra ele, Zé Carlos! Gol do Botafogo! Zé Carlos, número 7, é o terceiro do Botafogo. O segundo do Zé Carlos, Rodrigo, faz uma grande partida, passe exato. Zé Carlos só tem o trabalho de tocar. Jogada começa com o Caio, o passe preciso. Aí o Rodrigo, que é canhoto, com o pé esquerdo para não ter dúvida. Só fez o passe para o Zé Carlos, que manda para o fundo da rede. Terceiro gol do Zé Carlos no campeonato estadual. 3 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. Mas o principal jogador do Botafogo, o Zé Carlos, está sendo importante. Sempre é importante o jogador que faz gols como o Zé Carlos, que tem velocidade. Mas o jogador que está decidindo, principalmente nas jogadas de contra-ataque, é o número 10, Rodrigo. Para que o Botafogo tiver Bebeto em condições, Valdir, Zé Carlos e Rodrigo, certamente o Rodrigo não vai sobrar, não. Aí o Fluminense, Giancarlo, Jorge Luiz, Rony pede, cruzamento, Wagner. A defesa teve uma plástica especial. Bola volta no Gelson. E o Rodrigo não é atacante, viu, Falcão? Claro, você sabe disso. Ele tem dito, tá se sentindo bem. Tá curtindo jogar ali de atacante, né? Mas ele tem aquilo que o jogador moderno precisa ter. Tem velocidade, ele tem arranque, ele se mexe, ele mete bem a bola, ele sabe driblar, ele tem força. Olha como ele parte. É um jogador realmente que faz uma grande partida. Aí o Botafogo vencendo por 3-0. Enfim, o Botafogo acerta. Uma grande apresentação no campeonato estadual. É só o 8º colocado, o terceiro pior ataque. Tinha feito 5 gols no campeonato inteiro, faz 3 hoje. A melhora sensível de aproveitamento, mais do que isso. O time se encontra no momento importante no campeonato estadual. Vai começar semana que vem o retorno à Taça Rio. E no dia 28, sem ser a próxima quarta, outra. O jogo, o segundo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, podendo empatar em 0-0 para conquistar a classificação e seguir na Copa do Brasil para enfrentar o vencedor do confronto Atlético Paranaense e Portuguesa. Esse é o Caio, Zé Carlos pede, muito forte, mesmo assim o Rodrigo vai. Correu, esforçou-se demais ali, mas não deu. Aí o gol de novo para você, olha o Rodrigo. Tranquilidade, né? Tudo certo, atrás da linha da bola estava o Zé Carlos. Saiu para a torcida. Esse é o terceiro gol do Botafogo, 3-0 Botafogo. É o grito de Rodrigo, dá o reconhecimento da torcida. Olha, é a terceira grande apresentação do Rodrigo. Vamos no ataque do Fluminense, veja o Giancarlo, é a quarta. E vou dizer por que já. Veja o Giancarlo, chegou para fazer o corte, está jogando o Edmar. Toque no Sérgio Manuel. Ele jogou muito bem contra o Vasco. O time perdeu por 1-0 na cobrança de falta do Juninho. Mas ele havia jogado muito bem na vitória contra o Bangu do Botafogo. Veja aí o Roberto Brum na frente. Com o Sandro. Chegou, dominou, fez o giro e saiu jogando. O time, ele entrou no segundo tempo, o time perdia, foi para virada. Não, o time não perdia, perdão, eu fiz confusão. O time venceu o jogo, chegou a fazer 2-0, depois o Bangu diminuiu com o André Biquinho. Mas foi uma grande atuação do Rodrigo e daí deu sequência. Contra o São Paulo foi melhor do time. E hoje, segundo o nosso Falcão, de novo é o homem que está desequilibrando o jogo. Pois não, Cleiton? 2 substituições no Botafogo. Vai sair César Prates, que está com dores no tornozelo direito, para a entrada de Jorge Luiz, número 13. E vai sair também o Caio, que está cansado, para a entrada de Pontes, número 17. Portanto, 2 alterações no Botafogo. O Jorge Luiz é aquele zagueiro de tantos times. Campeonato Brasileiro, último no Palmeiras. E aí o Nonato quis a falta em cima. O Álvaro Coelhas marcou. Falta cometida pelo Reidner. E o Pontes revelado pelo Juventude, lá do Rio Grande do Sul. Os dois estarão entrando no time do Botafogo, que vai vencendo por 2-0.
Uma das características do Jorge Luiz é um jogador que batia muito bem falta perto da área, e o Botafogo teve muitas faltas nesse jogo, mas em nenhum momento teve um bom aproveitamento. Jorge Luiz ali com a 13, vai entrando o primeiro pontos. Jorge Luiz jogou no Corinthians, na Portuguesa, no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Rio Grande do Sul, jogou no Grêmio, no Rio Grande do Sul, enfim, jogou em vários times importantes do futebol brasileiro. Veja ele aí, aos 33 anos. Chegando para reforçar o time do Botafogo, vai sair o César Prates, o autor do primeiro gol. Outro que também foi revelado no sul do Brasil, no Inter. E o Jorge Luiz entrando. Vamos para a cobrança de falta. França vai para a cobrança. Agora, olha o França. Hoje não está com o pé legal o França. Mandou para fora, só tiro de meta para o Botafogo. E você fala em reforço, né? O Botafogo está se reforçando. As inscrições do Campeonato Estadual terminam na sexta-feira, da semana que vem. Daí para frente, ninguém pode contratar nada. E o Fluminense com esse time aí vai ser sofrimento, hein? Fluminense que vem tentando a sua recuperação. Não, no estadual, que faz até uma campanha. Vamos ver esse ataque aqui, ó, o Rodrigo, ó. Olha o recuo mal feito, Rodrigo na cara do Diogo, defendeu o Rodrigo de cabeça. Ainda a bola não saiu, continua com ele, brigou, ganhou, cortou, bateu. Gol do Botafogo! Mais uma vez, os zagueiros, os jogadores de defesa do Fluminense entregando o outro. Foi a vez do Odair. O Rodrigo brigou na primeira, o Diogo salvou. Aí voltou. Aí tem a percepção do craque. Tem o comportamento do craque. Cortou, tirou proveito da falha adversária. Pé esquerdo. O nome do jogo. Portanto, 4 para o Botafogo, 0 para o Fluminense. O Rodrigo, que gol fez o camisa 10. Aos 37 minutos, 4-0 para o Botafogo. A gente falava do Fluminense e a gente sempre fica na expectativa que um placar adverso, 6-0 contra o Juventude, 4-0 agora num clássico contra o Botafogo, que essas derrotas não desmoralizem o trabalho do Fluminense. Aí reside a grande preocupação daqueles que sabem do esforço que o Fluminense está fazendo para reencontrar o seu caminho, o caminho dele, Fluminense. Olha o Rony. E a falta agora, hein? Sobre o Rony. Cometida pelo Bandock, que é um caminho de conquistas, de uma torcida fantástica. Cartão amarelo para o Sandro. O Sandro está dizendo alguma coisa. Claro. Para o Álvaro Coelhas. Eu tinha a impressão que a foto foi do Bandock. Talvez eu tenha me equivocado. Vamos ver. Os dois na jogada, o Sandro usou o braço, o Bandock por baixo. E o critério que ele usou foi em função do Rony ter a possibilidade de finalizar, né? Teria que chegar um pouco mais à frente, e foi derrubado. Em função disso, ele aplicou o cartão amarelo corretamente. E ele está levando bem o jogo com inteligência. A percepção que ele precisa ter para os lances, ele tem o dolo maior. Bobeou naquela do Paulo César, que mereceria ter sido expulso. Mas é um árbitro que tem, como eu disse, qualidade. Mais uma falta perigosa para o Fluminense, hein? Movimentado o clássico no segundo tempo, 4-0 Botafogo. Giancarlo agora para a cobrança. Aí o Giancarlo partiu, a cobrança, tocou na barreira. Sobra do Wagner, saiu lá para fazer a defesa. De novo o gol, o quarto do Botafogo do Rodrigo. Aí, claro que recebeu um passe do Odair, mas depois mostrou porque veio, porque veste a camisa 10 do Botafogo. Porque levou o Gama à conquista do título do Brasileiro da Série B. Tem 22 anos o Rodrigo, jovem. Promete. Todo canhoto é habilidoso, né? O Rodrigo não foge à regra. Esse é o Giancarlo. França. O Fluminense briga muito, insiste. Aos 40 minutos do segundo tempo. E é lateral para o Fluminense. Amanhã o Clássico da Paz, 6h30 da tarde. No intervalo tem Robson Caetano e Wagner dos Santos, dois velocistas do atletismo brasileiro, no desafio de atletismo no gramado do Maracanã. E tudo mais que está preparado, programado para a grande festa do Maracanã. Neste Vasco e Flamengo decidindo a Taça Guanabara. França e Nonato.
Alexandre Lopes curtindo uma de atacante. Nonato toca, Alexandre mais atrás no França. Na hora de virar, virou em cima do Sérgio Manuel. Quase que o Sérgio Manuel conseguiu o domínio. Veja o levantamento, Rony de cabeça para trás, para ninguém. E o Edmar sai jogando. Zé Carlos, autor de 2 dos 4 gols do Botafogo. Que corte do Zé Carlos. Vem o Botafogo de novo. Buscou o toque no Reidner. Começa no Jorge Luiz. De novo o toque no Edmar. Inverte o jogo, mas inverte mal. Tem que voltar tudo, Leandro. Não tinha ninguém do Fluminense. Leandro domina. Sai jogando de novo para o Botafogo. Já passamos de 41 minutos. Daqui a pouco, capítulo inédito de Pecado Capital. Na madrugada, 3 da madrugada para você. Grande prêmio da Malásia de moto velocidade nas 500 cilindradas. Vamos com o Brazuca Alexandre Barros. E o Rony, a falta, ficou sentindo algo ali. A altura do peito, do rosto, talvez do peito. Nessa disputa com o Sandro. O Sandro tomou cartão amarelo há pouco e agora foi uma entrada forte. Era para um segundo amarelo? Não, ele chegou, o Rony foi mais rápido, ele tomou a frente, ele já tinha feito o movimento para atingir a bola e acabou atingindo ao Rony, que valorizou um pouco. Tanto que ele já está de pé para jogar. Vai Nonato para fazer a cobrança, esse é o Edmar. Nonato e França na cobrança. A falta é perigosa, hein? Vamos lá para a cobrança. Bola rolada para o França. Saiu a bomba. Ele bateu com a parte externa do pé. A bola fez a curva contrário do gol e foi pela linha de fundo. Aos 42 minutos, César Prates batendo papo com o Caio. Os dois participaram do jogo. Foram substituídos. Paulo Roberto Falcão. 4 para o Botafogo, 0 para o Fluminense, Falcão. O Botafogo foi muito melhor e teve 2 jogadores que foram muito bem, o Zé Carlos e o Rodrigo, principalmente o Rodrigo pela velocidade. Vai lá, Luiz. Com o Rony, olha o Fluminense chegando. Rony, o corte, mas aí o Sandro faz uma boa partida, sai jogando. Complete, Falcão. Eu dizia, então o Botafogo fez um segundo tempo bom. O primeiro tempo não foi bom, tecnicamente ruim. O Botafogo cresceu à medida que começou a explorar os contra-ataques. O Fluminense saía, como está saindo agora, deixando um grande espaço. E aí o Botafogo aproveitou. Eu não diria que a vitória é justa. Aos 43 minutos, o Botafogo troca passes, vai administrando esta vitória 4-0. O Botafogo não vencia um clássico carioca há 9 jogos. Vai vencendo o Fluminense com um placar indiscutível. Esse é o Reidner. Chegou o Nonato, já fez o corte, usa velocidade, sai para o contra-ataque. Tem o Rony na esquerda. Veja o Rony aí, sempre na movimentação, ocupando os lados do campo. Agora sem o Túlio, fica sem ninguém. Está no meio da área. França, Nonato. Tem o Jorge Luiz mais à frente. Prefere virar no Giancarlo. Pode bater o Giancarlo agora. Pé direito, saiu um chute muito forte. Só o tiro de meta. José Roberto White, o trabalho do Álvaro Coelhas. Nesta vitória do Botafogo por 4-0, Heinz. É um bom árbitro, como eu havia dito. É um árbitro que tem qualidades. Ele tem uma boa técnica, interpreta corretamente. Precisa, como todo árbitro, que já, apesar de já estar com uma certa rodagem, ter a percepção da intenção do jogador. Ele bobeou naquela infração que o Paulo César cometeu, pisando intencionalmente no jogador botafoguense. Ali era caso de expulsão. E em determinado momento desse segundo tempo, o ataque do Botafogo, uma questão tática, paralisava com faltas a saída de bola do Fluminense. Isso é uma intenção que a equipe tem de prejudicar com a equipe adversária sair jogando. O árbitro tem que sentir isso dentro do jogo. Mas foi muito bom árbitro, muito bem auxiliado pelos assistentes, pelo Diber e pelo Marcos Vinícius, que pegaram impedimentos de pouca distância. Muito bom o trio de arbitragem. Olho por olho, filme inédito hoje, depois de O Belo e as Feras, em Supercine. 2 minutos de acréscimo. Já mais uma mudança no time do Botafogo. Veja o Nonato tocando no Rony. Esse é o Jorge Luiz. Só tem o Giancarlo no interior da área. Nonato devolve no Jorge Luiz, no fundo, cruzamento, fecha o Giancarlo. Sandro chegou, dominou e limpou a área do Botafogo. Sai Sérgio Manuel, número 11, para a entrada de Marcos Aurélio, número 15. Será a terceira modificação no time do Botafogo. Sérgio Manuel, que chegou a ser dúvida. Teve um calo no pé esquerdo, mas ficou legal, veio para o jogo agora. Esses últimos 2 minutos,
sendo substituído aí pelo camisa número 15, Marcos Aurélio. Paulo César vai bater, levou para a esquerda, agora é só chutar. O Paulo César, outro corte, entrou na área, que lance bonito, deu no Rony, emendou, cortou, em cima da linha, Leandro. Salvou aquele que seria o primeiro gol do Fluminense, o Leandro. 45 minutos e 57, 58, 56, 57. Chegamos a 46. Ficamos por 1 minuto. Mais uma falta sobre o Giancarlo. Daqui a pouco o capítulo inédito de pecado capital. Amanhã, Vasco e Flamengo, 6h30 da tarde no Maracanã. Olha o Nonato. Edmar cortou, bola voltou no Nonato, preparou no Jorge Luiz, Nonato cruzou, Roberto Brum chegando, Leandro tira dali. O Ronildo, que foi negociado na transferência, na contratação por empréstimo do Valdir com o Atlético Mineiro. Ronildo e Galo vão para o Atlético, Valdir vem para o Botafogo nessa negociação por empréstimo. Valdir será o grande reforço do Botafogo para o retorno do estadual, para a Taça Rio e também para a sequência da Copa do Brasil. Fim de semana que tem moto velocidade, logo mais 3 da manhã. Amanhã às 9 horas tem o Esporte Espetacular. Tudo sobre os campeonatos estaduais. E aqui vem o lance bonito do Botafogo, a chance, a sobra. Rodrigo dominou, vai bater. Tá fora, Rodrigo! O nome do jogo. Ele que participou de praticamente todos os lances no ataque. Na jogada do Marcos Aurélio. Na sobra, Rodrigo teve a chance. E acabou perdendo quando termina o jogo. Olha o lance do Rodrigo. No Maracanã, fim de jogo de 4, Botafogo 0 Fluminense. Cleiton Conservani, Renato Ribeiro, os repórteres da Rede Globo. Aqui com o Rony. Rony, quais foram os erros do time hoje para sofrer essa goleada? O principal, o Botafogo teve 5 chances, fez 4 gols. Nós tivemos 15 e não fizemos nenhum. Acho que nós pecamos muito nas finalizações e na própria marcação. Que balanço você faz do Fluminense nesse primeiro turno? Foi um time que foi 100% mais pequeno, mas no clássico, que é a hora que tem que ser um time equilibrado, infelizmente nós não conseguimos. Cleiton Conservani. Eu aqui com o Zé Carlos, agora artilheiro do Botafogo com 3 gols. Esse vai ser o Botafogo no segundo turno? Não tenha dúvida, né? Graças a Deus, terminando o primeiro turno aí com excelente vitória dentro do Fluminense. Esse aí no segundo turno, com certeza vai ser diferente. O Botafogo vai dar a volta por cima. Pode esperar, tenha confiança nisso. A torcida pode ficar calma que vai ter muitos gols ainda. Zé Carlos e Valdir a partir de agora? Sem dúvida, né? Vamos deixar aí por conta do técnico. Tô brigando aí, tô brigando. Um abraço. Parabéns, Abel. Zé Carlos, 2 dos 4 gols da vitória do Botafogo por 4-0 sobre o Fluminense no Maracanã. Enfim, uma grande vitória do Botafogo no Campeonato Estadual. Vamos então acompanhar os melhores momentos desta vitória do Botafogo. Bandoc vai para a área, Zé Carlos, vem o levantamento, olha o Bandoc, tentou o desvio. Sobra do César Prates, vai bater, bateu pro gol. Gol! Toca no França. Jogada no Rony, recebe Rony na área, a chance, emendou Wagner. Alexandre Lopes na marcação, ele levanta para o Rodrigo, a sobra do Zé Carlos vai passar, driblou o goleiro, gol do Botafogo! Vai para a área o Paulo César, driblou o Bandoc, emendou Wagner. Olha o Caio, tocou no Rodrigo, Zé Carlos sozinho, é para ele, Zé Carlos, do Botafogo! Vamos ver esse ataque aqui, ó, o Rodrigo, ó. Olha o recuo mal feito, o Rodrigo na cara do Diogo, defendeu o Rodrigo de cabeça. Ainda a bola não saiu, continua com ele, brigou, ganhou, cortou, bateu. Gol do Botafogo! Portanto, 4-0, Rodrigo. Que partida do camisa 10 do Botafogo. Paulo Roberto Falcão, vitória indiscutível. 4-0, o placar não deixa que a vitória seja discutida, não, Falcão? É verdade, mesmo que o Botafogo não tenha feito uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, e diríamos assim, errou muitos passes, mas esse jogador aí, o Rodrigo, que a gente viu fazer esse último gol maravilhoso, e o passe pro Zé Carlos, a boa atuação do Zé Carlos no segundo tempo, fez com que o Botafogo tivesse chegado à goleada. O Botafogo não teve assim uma qualidade
de jogo coletivo. Teve as individualidades que se somaram aí, como eu já falei do Zé Carlos, do Rodrigo, a boa chegada de César Prates, principalmente no primeiro tempo, Sérgio Manuel cumprindo bem a função, dando espaço justamente para o Rodrigo aparecer. Enfim, acho que a vitória foi justa. O Fluminense, sim, o Fluminense tem que se preocupar. A Parreira precisa ter jogador, a Parreira precisa de jogador para montar o seu time. O time do Fluminense pode, quem sabe, aí numa segunda ou terceira divisão, vir até muito bem. Mas para um campeonato carioca, para um campeonato forte como é o carioca, certamente o Parreira vai precisar de jogador, porque não existe bom treinador sem jogador bom dentro do campo. Bom, o Falcão está dizendo que o Fluminense precisa de reforço. O Botafogo contratou o Valdir, tem o Bebeto que deve voltar só contra o São Paulo na Copa do Brasil. Com esse grupo que você viu do Botafogo hoje, dá para esperar o confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil, onde empate em 0-0 favorece o Botafogo e o retorno do estadual, Falcão? Eu acho que o Botafogo, do meio para frente, está relativamente bem, principalmente com a chegada do Valdir, que é um goleador. Você vê como é que ele vai se entrosar e como é que o Gilson vai montar o seu time, com quem ele vai trabalhar na frente, ele vai manter Bebeto, o Valdir e o Rodrigo, você vai entrar com o Zé Carlos, a gente não sabe. Mas o que fica de certeza, realmente, é que o Botafogo precisa, talvez, um pouquinho mais de criatividade no setor de meio campo, justamente para dar uma cobertura forte ao setor defensivo e também acionar o ataque que faz com que o Botafogo possa ter jogadores como Bebeto, Valdir, Zé Carlos e Rodrigo em condições de fazer os gols como fizeram hoje. Já já nós voltamos, tem muito mais de campeonato estadual, campeonato paulista, enfim, outras atrações para você. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Que vida boa, alma boa, o peito bate, ficar à toa, tô numa boa, tô numa live. Que vida boa, alma boa, o peito bate, ficar à toa, tô numa boa, tô numa live. Acho impressionante você ir na festa de novo. Não fica mais em casa. Não dá pra acreditar. Depois a gente fica preocupado com você, sabe? Quinta, sexta, sábado, domingo, agora todo dia é isso, é festa. Tá indo toda noite agora. Sei lá o que você vai fazer, hein? Muito bonita, filha. É um gado. Vai lá, vai. Tchau, filha. Juiz, vem, pai. Divirta. Tenha um futuro ativo. Faça um FlexPrev, o plano de previdência do Itaú. Ó, doutor. O que foi isso? Tomei uma cerveja e aí... Não era Skol. Vamos lá. Toma Skol. De novo. Obrigado, doutor. Tô curado. Vai doer um pouquinho pra sair, viu? Vai ser tudo início até o fim. Go! Internet via Embratel é assim. Você e sua empresa podem trafegar na mais poderosa estrada de acesso do mundo. Um caminho rápido e seguro, onde você faz negócios na velocidade da luz. A Embratel é a única pronta para o século XXI, com novos serviços de voz e dados, transformando longa distância em distância nenhuma. Via Embratel. Ok. Estamos de volta, você acompanhando o Futebol 99 pela Globo. Vamos agora então ao craque do jogo escolhido por Paulo Roberto Falcão. Esse é um jogador que hoje mostrou muita velocidade e oportunismo, como mostrou nesse lance. Ele brigou com o zagueiro, ele sentiu que o Odair ia recuar essa bola, antecipou e aqui teve habilidade. Sabia também que o Alexandre Lopes viria com toda a velocidade, deu o drible certo. Um jogador que foi destaque pela velocidade, talvez um dos poucos que tenha errado passe nesse jogo, tem criatividade, teve força necessária para sair de trás e chegar na frente, por isso ele foi escolhido o craque do jogo. Rodrigo, que está com o repórter Cleiton Conservani. Rodrigo, 2 gols agora no campeonato. O Bebeto que se cuide. Não, que nada. O Bebeto é um craque indiscutível, a gente sabe das qualidades dele. Mas o Rodrigo tem outras qualidades e o professor Gilson vem me dando chance para entrar no time. Já é a 5ª partida consecutiva que eu jogo. Isso dá ritmo de jogo, você conhece melhor seus companheiros. E eu estou crescendo junto com o Botafogo no momento onde a gente precisa ganhar confiança para entrar com tudo para esse segundo turno. Tá aí o garoto Rodrigo. Bom, e agora vamos à Gávea com o repórter Regis